Olá, Poczinhas, olá, Poczonas. Começando mais um, né? Poc de Cultura. E a gente tá aqui pra falar sobre um tema que a gente pensou bastante. Achamos uma pessoa maravilhosa pra trazer. A gente já vai anunciar de primeira que o nome dela não começa com B. Ela não é Betina, muito menos a Bel PS. Mas antes de falar dessa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente, eu vou começar apresentando a mesa. Pra quem não sabe, sou o Caco, gente. Sou Felipe. Hilário. José. E sem gritinho, porque é minha vez agora, né? Então vamos lá. Não, gente, a gente Agora que vai ter grito, agora que vai ter a revolução. Eu estava censurando, desculpa. E nós somos o POC de Cultura. Continuo não me manifestando. Então, vamos falar. Gente, desculpa, eu gritei no microfone, tá? Você que está aí, é ficou verdade, a gente surda. levou a advertência Não da podemos gritar no audiência. microfone Fomos mais. advertidas por uma pessoa dizendo que não pode mais gritar no microfone. Mentira, desculpa. Tá proibido gente. gritar. A gente Essa vai pessoa gritar, fui eu gritar. mesmo. Agora é assim, ó. É ASMR. Porque estoura meus ouvidos editando e eu imagino de vocês. Mas, de verdade, a gente leva sempre a sério todas as dicas que vocês estão Sim. falando sobre áudio, sobre som, sobre tudo que tá rolando a respeito do podcast, tá? Mas Então, a gente é viado, a gente aprendeu a fazer brincadeira com crítica, então... Exatamente, né? O humor autodepreciativo é com a gente. É com a Meu gente Deus. mesmo. Mas vamos falar agora, né, da pessoa maravilhosa que está aqui junto com a gente. Verônica, se apresenta pra gente. Meu nome é Verônica e eu tenho o Faxina Boa, que no começo eu não fazia ideia do que era e hoje é uma produção de conteúdo e uma empresa de faxinas. É chique, meu bem, não é pouca chique. coisa, não. Ela é maravilhosa. Querido, pra um pouco de vocês. cultura com empreendedores agora. Né? E uma empreendedora premiada, influencer do LinkedIn, essas Sim. coisas todas. A gente vai abrir o Vale do Silico, né? Que não vai ser do Silício. Verônica, dá a cartada aí dos prêmios, das conquistas. Dá essa cartada aqui na nossa cara. Eu fui selecionada para fazer um programa de aceleração de startup pelo Google Campus. Meu Deus. Quando eu comecei a fazer as faxinas, eu majoritariamente atendia publicitários. Então, eu fiz criação de conteúdo, produção, curso de design pelo Share e com o Ian Black. Então, hoje eu tenho já um conhecimento um pouco mais avançado na produção de conteúdo. Eu fui aprovada para fazer a primeira turma do Creators Boost do YouPix. E agora eu dei uma palestra no Google sobre empreendedorismo para criadoras de conteúdo. Foi Gente, maravilhoso. vocês têm noção maravilhoso. da pessoa que tá aqui junto com a gente? Ela é maravilhosa. Perfeita. Se você não viu Verônica por aí na internet, você está perdendo posts incríveis, tanto no Facebook quanto no LinkedIn. Eu vou até abrir o LinkedIn dela, tem um post dela dessa semana que é maravilhoso. Vou ler aqui pra gente, ela vai comentar conosco também. E, enfim, segue ela aí nas redes sociais, Instagram. É tudo faxina boa, né? Tudo faxina boa. Todos são faxina boa. E Verônica é maravilhosa. E como começou pra você a produção de conteúdo ligado ao que você tava fazendo, que era faxina desde o começo? Então, eu não fazia a menor ideia do que era um produtor de conteúdo para a internet. E eu sempre brinco que eu era fazedora de post. Eu criava ali meia dúzia de posts na minha própria timeline. E aí eu percebi, quando vieram, 6 mil pessoas me adicionar, e eu falei, pera, aqui não. Eu criei a página para contar o dia a dia da faxina. Uhum. E as pessoas que divulgam o trabalho na internet, elas geralmente postam o nome, o telefone, fala que tem referência, e ok. Sim. Não, eu criei ali uma página com as histórias, com os cartazes que eu criei para fazer as faxinas, mas eu comecei a abordar outros temas. Então, é um cara que vem me chavecar, descobre que eu sou faxineira e fica com vergonha. E o cara fala, mas você não tem cara. É a história do cara de faxineira que eu Sim. odeio muito. Pessoas que não pegam o mesmo elevador do que eu. Pessoas que me tratam mal quando descobrem que eu faço faxina. Meu Deus. Então, acontece muita coisa que a gente costuma não perceber, ou fingir que não percebe. Então, quando eu falo para as pessoas coisas que são muito básicas para mim que trabalho com isso, e as pessoas começam a ver que elas têm preconceito. Então, vai passando o tempo, elas vão entendendo melhor. E não é uma coisa exclusiva de quem faz faxina. É um fotógrafo, é uma manicure, qualquer prestador de serviço é visto como uma pessoa inferior. Sim. E a produção de conteúdo foi nessa linha, e aí trouxe muita gente. Então, hoje a minha plataforma principal é o Facebook, mas eu produzo conteúdo no LinkedIn, e aí eu tenho o Instagram e o Twitter, que são mais leves,
E vou começar a produzir agora os vídeos pro YouTube. Mas todos nessa pegada de trazer um conhecimento maior sobre o trabalho que a gente faz e dar um pouco mais de dignidade pro nosso trabalho. É porque seus conteúdos, na verdade, eles são bem cultura pop, né? Porque a Sim. sua imagem é toda de cultura pop, né, Verônica? Sim. Verônica tem o cabelo platinado aqui, baixinho e tal. Enfim, conta mais sobre seu gosto pela cultura pop. Isso também é muito engraçado, porque eu acho que a coisa mais horrível que eu já escutei foi num evento foi um evento no Villa Country, e eu fui porque eu conhecia as pessoas que estavam organizando, e óbvio, passou 2 horas, eu falei, meu Deus, eu não conheço uma música do que tá tocando aqui. Nenhuma, nada, zero. Acho que eu estaria na mesma situação, talvez, né? Zero. Nossa. E uma moça falou pra mim, menina, Relatable total. agora você tem que ouvir isso aqui, porque isso aqui é música de faxineira. Que? Como assim? Então eu fiquei pensando, que existe uma música de Faxineira. faxineira? Putz. Porque eu gosto de hardcore, eu gosto de punk rock. Então, realmente, assim, eu não sei o nome das minas até hoje. Maiara e Maraísa. E aí, assim, desculpa, não manjo. Eu vivo numa bolha total. Eu não sei quem é ninguém Sim. desse tipo de rolê. Então, é muito estranho quando as pessoas falam isso. E eu falo inglês e falo japonês. Eu aprendi a falar japonês no intensivão de 6 anos de Naruto. Caralho. Temos uma faxineira otaku aqui. Otaquíssima. Pois é. Bonito falar isso, né? Porque eu não tenho nem vergonha na cara. Nossa, total. É do tipo, como deixar cada vez mais rebuscada a coisa. Eu tenho uma faxineira platinada otaku. E eu tenho tatuagens de A Vingança dos Nerds, 1984, Hakuna Matata, Um Maravilhosa. Pequeno Príncipe, O Estranho Mundo de Jack, e de bandas. Então tem tatuagem do Tudo, Nine Inch Nails, e as pessoas ficam meio assim, falam, ué, mas você gosta disso? E eu reparo muito nisso, eu falo, mas quando a gente não é visto muito como pessoa, acaba sendo surpreendente que a gente tenha um gosto pela cultura pop. Sim. Então, os meus cartazes de faxina, eles faziam alusão aos filmes e séries que eu gosto. Então, é Dr. House, Star Wars, Orange is the New Black. E um repórter me perguntou, mas tudo bem, ele estava na minha casa e eu morava na favela, eu não tinha uma TV. E o cara falou, como é que você sabe que isso aí existe? Nossa. É bizarro. Eu falei, gente... Tipo, aonde você tá, meu amor? Meu Deus do Prazer, céu. existe um negócio, moço, com o advento da internet. Nossa. Sabe, já ouviu falar, menino, tem um negócio impressionante. Ele que tinha que se perguntar. Exato. Ele que tinha que se perguntar assim, como é que eu sei que o mundo existe além de mim? Nossa, sim, porque eu só Pois vejo é. as coisas passando na televisão. Porque realmente a TV é dominante hoje em dia. Nossa Senhora. Aprendi muito tudo na louco. TV. Inclusive, esse podcast passa na TV, gente. Ele me poupe. Ele veio diretamente em 1995. De Chernobyl. para entrevistar, né? Mas- Tava na cápsula do tempo. Mas eu vejo uma coisa também que acho que isso talvez você consiga relacionar muito comigo, assim. Eu tava até comentando isso com a Gabi, que também, a gente também tava lá no rolê todo mundo, estávamos todos nós. A Gabi dos Textos Cruéis Demais, a gente tava falando sobre o lance de ser taxado como negro Oreo, né? Que é o pé preto por fora e branco por dentro. Não. E aí, é maravilhoso. É maravilhoso. É tipo o ouro branco, a Halsey, né? Que é branca por fora e negra por dentro. É o famoso preto de alma branca. Exato. Ai, gente. E aí, assim, tanto que nos Estados Unidos eles usam muito a expressão Oreo justamente pra ficar mais fácil. E eu percebi muito isso comigo porque estudei em colégio particular minha vida inteira, minha referência era sempre, né, muito mais branca do que negra e tal. E eu também tive isso, do tipo, começar pelo hardcore, emocore, não sei o que e tal. Essas referências que não são necessariamente Cristina Aguilera. populares, né? Tipo, são populares, mas assim, dentro de uma cultura pop não popular, como um pertencente ao Como povo. assim você não sabe sambar, né? Tipo, Ai, sim. E aí é Tem muito essas louco do perguntas. tipo, como Mas eu sei caracterizam sambar. o negro de uma forma muito específica que, tipo, a gente não pode ter referência cultural que seja cultura global. Tem que ser Gente, eu tô brasilidade, até agora, sabe? Eu tô até agora A sensação é que chocadíssima, pensando, mano do céu, eu sou Oreo. A sensação é... Bem-vinda. Meu Deus, mano, a A cabeça sensação é tá... que pro hétero branco, cis, rico, ele tem que ficar
categorizando tudo em caixinha, né? Tipo assim, como assim você é gay e não gosta de maquiagem? Como assim você é negro e não sabe sambar? Como porque assim isso- você é Porque gorda isso e não afasta come? essas pessoas Não- dele mesmo, entendeu? Hã? Porque isso afasta essas pessoas E- dele mesmo. Tipo, sim, ela e tem é- essa vida Sim. e é diferente da minha e ela não pode ser igual à minha. E vem muito a construção também do tipo do que as pessoas têm por imagem do que cada um deve ser. E pessoas negras, por exemplo, que nem a gente, ter alargador, que nem a gente, ter piercing, que nem a gente, cabelo colorido, não é um ponto, sei lá, tipo, default, pessoas negras, tem isso. Não é, sabe? É muito afastado do que as pessoas têm como imagem. E é muito engraçado a percepção dos outros pra com isso. E como isso, pra você, atrela muito com o lance do preconceito também da mulher negra que faz faxina, sabe? Que era um ponto que eu Exatamente. queria entender. Quando eu comecei e as pessoas me conheceram a partir dos posts da faxina, imediatamente elas acharam que o meu contexto era da negra da favela, que sempre foi pobre. Superação. Quando descobriram que eu cresci em Higienópolis e estudei no Sion, uau, pera! Meu Deus! Sabe, Então, aquela, sim, é aquela explosão de Chernobyl, assim, vai ser bem de longe. Chernobyl sendo destruída, assim, pelas... Exatamente. Então tem isso também. Então eu cresci num contexto de classe média, tive uma vida muito privilegiada até uma determinada idade. E aí meu pai tinha um cargo alto na Eletropaulo, a Eletropaulo foi privatizada. Aí eu engravidei adolescente, então as coisas foram ficando, meus pais se separaram, e aí foi uma sequência de coisas que me levaram a ter as dificuldades que eu tive na vida adulta. Então, eu só passei a primeira necessidade da minha vida aos 36 anos de idade. Sim. Então, aos 35, né? Então, foi muito, muito difícil para mim, inclusive. Tanto que a história da faxina começou com isso. Eu trabalhava numa empresa que faliu, eu perdi a casa que eu morava com os meus filhos e fui morar nesse lugar que eram pequenos barracos Eles eram de alvenaria com um teto de madeira e eram, sei lá, 40 famílias. E a gente tinha um banheiro, um tanque e uma pia para todos. Pra todo mundo. Então, e fica ali naquela região entre o Belém e o Tatuapé, onde tem bastante galera que trabalha nas costuras Sim, ali do sim. Brás. Então, a galera que mora ali é essa. São muitos idosos, o pessoal boliviano que trabalha no Brás, e algumas pessoas, assim, tinha um menino que era barman num lugar, um sushi man, e uma galera que a gente não consegue alugar pelas vias tradicionais um apartamento. Às vezes até tem grana para se bancar, mas não tem a facilidade de documentação de sair dali para morar num lugar O melhor. famoso nome limpo. Pois é, nossa. Fora a questão de faz fiador, essas ano coisas que assim. eu tenho nome limpo, eu não sabia o que era isso, assim, eu tô plena. Porque é extremamente burocrático alugar um apartamento. Muito, alugar um... você tem que comprovar 3 vezes Sim. a renda. Fiador, Quem não é sei que o que tem é uma 4. renda 3 vezes o 3 valor do vezes aluguel de maior, algum lugar em exato. São Paulo? Pelo amor de Deus, você tá louco. Sim. Então, É é bizarro. tudo muito difícil. Quando a gente foi pra lá, eu coloquei na minha cabeça que seria algo temporário. E arranjei um emprego de call center de um laboratório. Nós ganhávamos R$1.000. Para mim era muito importante ter um convênio médico. O convênio médico me descontava R$100 de cada pessoa. Então, 100 meu, 100 dos meus filhos. Eu ganhava R$700. O aluguel do barraco era 500. Ou seja, 200 A conto água pra e se luz virar. era dividida, dava mais ou menos 100, 120. Num mês horrível, de 150. Então, eu já cheguei a passar um mês inteiro para 3 pessoas com R$50, tendo que comprar comida, produto de limpeza, remédio, proporcionar algum lazer para essas crianças. Então, era nesse nível. Foi passando o tempo, eu vi que a minha vida não ia sair daquilo. Então, eram amigos que emprestavam 200 aqui, 200 ali, os pais que davam alguma coisa, e eu não falava para os meus pais o que estava acontecendo, só falava, você pode me ajudar um pouquinho? Mas não explicava o que estava rolando. Sim. E aí, nesse contexto, eu falei, puta, nunca vou sair daqui. E aí, eu acabei tentando suicídio e fui para um hospital psiquiátrico. Lá, eu cheguei disposta. Falei, cara, eu tô aqui, o que vocês falarem, eu vou fazer. Sim. Então, eu topei todas as terapias, eu conversava, tomava os remédios direitinho. A molecada vomitava os remédios, falava que não queria conversar com a psicóloga, pedia, implorava pra família pra assinar a saída de lá. E eu falei, não, cara, tô aqui pra ficar boa. Sim. Esse é o intuito deles também. Então, eu confiei ali no tratamento. Cara, eu saí de lá ótima, disposta a fazer alguma coisa da vida. E 0% de certeza do que eu queria. Então, eu fui pra casa de uma amiga e fiz uma faxina pra ela. Porque a gente foi conversando, eu fui passando o tempo, ocupando a cabeça.
e fazendo uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu sou a louca da limpeza. Sim. E aí, quando eu terminei, ela falou, mano, parece o dia que eu peguei essa casa na imobiliária. Era meio amarelo, assim, os azulejos. E ela viu o negócio branco, falou, tirou foto, mandou pra mãe, falou, ó, minha casa. E falou, eu posso te pagar? Aí foi muito bonitinho, que a palavra que ela usou foi, você se ofende? E eu pensando, mano do céu, eu tenho R$1,70, não vou me ofender com esse dinheiro nem um pouco. E aí sim, aquilo veio o clique imediato na minha cabeça. Falei, cara, se todos os dias eu ganhar essa grana, eu viro a Kim Kardashian de Itaquera, mano. Maravilhosa. Mano, que história linda, velho. Que história Incrível, foda. incrível. E aí, assim, a princípio, a história era essa: convidar outras amigas pra eu poder passar o dia na casa delas, trabalhando, e ganhar essa grana. Ponto. Até que uma amiga falou, você não vai postar alguma coisa pra você ter outros clientes que não sejam a gente? A primeira coisa que eu pensei foi, os meus amigos de Higienópolis, do Colégio Sion, vão ver que eu faço faxina. Eu pensei, sei lá, 15 segundos sobre isso, pensei, foda-se, eles não passaram fome, eu sim. Sim. E aí, elaborei o post, guardei porque eu fiquei com vergonha, falei, que bagulho ridículo. Que foi, eu não tinha computador, eu não tinha como fazer. Então eu liguei pro ex, falei, cara, pega o cartaz do filme Kill Bill, tira a cabeça da Uma Thurman, tira a espada da mão dela, põe uma vassoura e põe a minha cara. Escreve Faço Faxina Volume 1. Ele mandou, Que eu olhei e falei, maravilhoso. mas que merda. Ficou Mano. muito ruim. Aí eu falei, tá muito ruim. Nossa, mas eu vou amei. postar. Mas foi esse post que eu foi esse comecei a post. te seguir, amiga. Foi por causa desse E que foi uma coisa viralizou. maravilhosa. Foi uma coisa maravilhosa. Eu olhei, meu Deus, tá, cara, odiei, 5 estrelas. Postei. Que lixo, vou postar. Exatamente isso. E eu tinha 300 amigos no meu Facebook, pessoal. Quando eu acordo e aquela coisa tem 3 mil compartilhamentos e 10 mil likes, falei, puta que pariu, o que tá acontecendo? E aí tava na casa da minha amiga fazendo faxina e me ligam da Record falando, e aí, faxineira famosa? Que? Que? Caramba, mano. Foi um negócio muito surreal. E aí, sim, a Record quis fazer uma reportagem onde apareceu a minha casa. Então, eles gravaram na casa da minha amiga e no dia seguinte na minha casa. E aí, quando apareceu na TV que eu morava naquele lugar com as crianças, as pessoas que passaram a me seguir juntaram dinheiro. Começaram a fazer. Eu lembro que eu acho que eu cheguei a te mandar uma mensagem. Vem fazer uma faxina aqui em casa. Aí você disse, eu tô com a agenda cheia. Foi uma coisa absurda, assim. Eu fiz o post e eu tinha 60 dias de faxina agendadas. E era surreal eu falar pra pessoa, a casa tá suja agora, mas eu só posso te atender daqui 2 meses. Não, marca! Deixa marcado que eu quero. E aí eu fui marcando. E quando apareceu na TV, a galera alugou pra mim o apartamento que eu moro até hoje. Ai, que foda. Que legal. Então, porque a questão era essa também. Eu falei, ainda que eu ganhe dinheiro, eu não tenho um olerite, eu não tenho como comprovar Sim. a renda. Então, a própria galera da internet achou num grupo, aluguel de imóveis São Paulo, achou uma menina, a gente conversou com a proprietária, mostrou a história pra ela, os links de reportagem. Falou, ó, a história é essa aqui, o dinheiro está aqui. Você aluga pra mim? Aí eu lembro que ela falou, vou falar com o meu advogado e volto. Falei, Meu fudeu. Deus, né? Falei, já era. Com a resposta dessa. É, passou 2 semanas, ela ligou. E aí, você quer ficar com a cortina que já tá lá? Falei, putz, é meu apartamento. Aí aluguei, tô lá até hoje, nunca atrasei um aluguel. Maravilhosa. Olha, Maravilha. amiga, vamos aplaudir. Eu tô Porra, dizendo, velho. vocês que não seguem a Verônica, vocês vão parar agora, igual vocês fizeram o like ataque no Felipe na semana passada. Gostaria de agradecer os like attacks. Vocês que fizeram o like ataque, vocês estão obrigados agora. Por favor, nós agora. aqui, a irem lá seguir a Verônica. Dá Se um vocês não seguem, belíssimo de um like faxina- ataque nela, porque uma história exatamente, dessas faxina merece boa em muito. todas as redes. Meu, e que história E que lição de vida inspiradora. também, E é. muito inspirador. E eu acho que nisso a gente pode até pegar o gancho pra começar a falar, tipo... Foi o turning point da sua vida, né? Total, tipo, total. E... Eu queria falar Ponto uma de virada, coisa. você que não é alfabetizado em inglês. Eu tô andando muito com caco, e agora eu tô muito alfabetizado em inglês agora. Deixa eu contar uma coisa. A Verônica falou sobre essa coisa. Eu cheguei a morar num cortiço aqui em São Paulo também, que são cortiço, né? Vamos dar o nome certo. Sim. Eu cheguei a morar logo depois que... Fazia 1 ano que eu tava morando aqui. Aí eu saí do meu emprego porque eu soube de uns papos internos que eu ia ser demitida. Eu disse, eu não vou ser demitida, eu vou me demitir.
demitir. Aí eu me demiti. Ô, bicha. Perdi. E o FGTS, Perdi o Não FGTS, é assim perdi que faz. tudo. Quando eu for assim, Aí eu tive começa que a fazer morar no coisa Cortiço. pior pra ser demitida com gosto. Sim, exatamente. Aí eu tive que morar no Cortiço. Eu morei 2 meses no Cortiço. Eu lembro que quando eu me mudei pra lá, uma amiga minha foi comigo fazer a minha mudança, né? Levando as minhas coisas. Minhas coisas nem cabiam no lugar. Assim, eu tinha mais coisas que cabiam no lugar. E aí eu lembro dela saindo lá chorando, assim. Ela dizendo, você vai passar pouco tempo aqui, né? E eu disse, vou passar pouco tempo. E eu realmente passei 2 meses só nesse lugar. E eu também fui trabalhar num call center. E, na verdade, eu fui enganado pelo contratante. Ai, que eu não meu vou falar Deus. quem era o contratante. Eu fui enganado pelo contratante, porque disseram que ia trabalhar no marketing, quando eu vi era uma vaga de call center, sabe? Pra contas, etc, etc. E aí eu fiquei trabalhando nesse lugar ainda 4 meses, 2 meses entrando e 2 meses depois, né? E essa foi uma história, mas eu ficava pensando muita coisa assim, tipo... tanto é que o texto que você fez essa semana sobre call center, que eu vou ler aqui, daqui a pouco eu leio ele, fala muito, eu lembrei muito sobre isso também, sobre como é desgastante essa jornada de trabalho. A gente pensa que são 6 horas só de trabalho, etc e tal, mas não são. São 6 horas de trabalho onde você tem que atender, no lugar onde eu tinha que trabalhar, eu tinha que atender 200 pessoas em 6 horas. E cada pessoa que falava comigo era dando um grito, ou brigando, ou te xingando, ou falando alguma coisa horrível, ou com um problema muito cabeludo, ou chorando, ou passando todo o problema. Então você saía esgotado, assim, mentalmente Exatamente. do trabalho. E aí como a gente é privilegiado, sabe? Você que tá aí, a gente tem um trabalho. Claro que são coisas diferentes. A gente não pode comparar o sofrimento que a gente tem num trabalho onde a gente é assediado moralmente o tempo inteiro com isso, mas a gente tem um nível de privilégio, sim, de poder, pelo menos, olhar por uma janela e ver a luz do dia, entendeu? Sim, e coisa que no call center não tem. Tem uma... O José me mostrou um tweet da Gabi de Pretas que ela fala de como, por exemplo, pessoas que são influenciadores e ganham dinheiro com influenciadores... Esse negócio de tipo, nossa, eu trabalho muito. Tipo, cara, você sabe que você trabalha? Você não trabalha. Você bicha, trabalha pelo amor de muito. Deus, né? É tipo assim, eu entendo, por exemplo, a gente que é publicitário também, a gente trabalha muito, porque sim. também, assim, tem um mentalmente desgaste e emocional, desgasta. Agora, você sabe que é trabalhar muito, meu amor, pra você ficar reclamando o dia inteiro Sim. no Twitter e aí despertando nas outras pessoas. Tipo, tudo bem, pode reclamar, entendeu? Mas assim... É legal ter a consciência de que trabalhar muito é você, tipo, ficar embaixo do sol na roça o dia inteiro. Tipo, isso é muito esforço. Eu não tô falando que o desgaste emocional dentro de um escritório, de um call center... É totalmente diferente de um call center, porque um call center é estressante, né? A gente tá ligado que é estressante. Agora, tipo, um publicitário, assim, você tá lá no ar-condicionado, aí você tá, tipo... Você conversa com seus amigos do lado, Você aí tem você vai a liberdade almoçar. de fazer xixi na hora que você quer. É, Mas você não exato. tem pausa 10 tipo, pra ir fazer xixi. É mínimo, sabe? Assim, você trabalha muito mesmo. Beleza, você trabalha. Agora, você ficar o tempo inteiro reclamando. Ainda mais esses influenciadores que ficam assim, nossa, é muito estressante, é muito trabalhoso. Cara, você ganha muito mais que a média das pessoas do Brasil inteiro. A média, assim, tipo, a maioria, eu tô falando. E... Pra você fazer um post, você ganha, sei lá, 10 mil reais pra você fazer um post no Instagram. É isso que eu ia falar. O meu Tipo, primeiro publi, então, assim, eu vamos- ganhei uma grana que eu nunca ganhei em toda a minha vida trabalhando em call center. então. Eu trabalhei em call center por 9 anos. Eu fiz um publi e ganhei muito mais do que todos os meus Se 9 tivesse anos. saído com a rescisão dos 9 anos, não era aquilo. Eu fiquei muito chocada. Eu falei, não pode ser. Não, é legal a gente ter estabelecer essa simetria, assim, do que é realmente, tipo, trabalhar muito e tal, porque eu acho meio injusto, tipo, com as pessoas que te assistem, que te ouvem, que te seguem. Porque isso causa um FOMO até, né? Tipo, Sim. uma inveja, tipo, uma inveja não no sentido, tipo, vocês entenderam, é o caso da inveja aqui, tipo, o desejo de estar lá fazendo o que você faz, trabalhando muito, tipo, e a pessoa tá lá por isso ganhando... que muita gente vira hater a pessoa não tá nem ganhando, de- tipo, 5% do que você ganha postando um negócio no Facebook. Então vamos tentar ser honesto e justo, né? Tipo, Sim. Total. Nesse É até peso. um ponto que eu ia falar, assim, primeiro que a sua história lembrou um pouco do que foi a história dos meus pais.
Chegou num momento da nossa vida onde meus pais também faliram e tal, aí a gente morava em Itaquera. E foi justamente nesse período, o período mais tenso, assim, da minha vida, em termos de não ter muito pra onde ir. A gente literalmente dependia de um abacateiro que tinha do lado do prédio, que era o que caía do abacateiro, era talvez o que a gente fosse comer. Já teve várias e várias vezes do tipo arroz, feijão, farinha ser só literalmente o que tem. E a gente mudou depois pra voltar pro meu bairro de nascença, que eu sou natural do Bom Retiro. Pra voltar pro Bom Retiro, a gente se dispôs a, tipo, beleza, vamos voltar numa estrutura onde a gente consiga começar a crescer de novo. E isso foi, tipo, um quarto, mas assim, era um quarto gigantesco, mas era um quarto pra uma família de 4 pessoas. E esse processo todo me fez muito entender, assim, né? Primeiro, como é a vivência, né, de pessoas negras no Brasil, em São Paulo, tipo, como é cruel o mercado de trabalho, o sistema, e como isso afeta muito. E eu fazia ainda uma distância muito louca, né? Porque eu saía da cidade de dormitório, que era Itaquera, pra ir pro Jardins estudar, passava o dia inteiro fora e voltava pra uma realidade que não era a minha realidade do dia inteiro. Então, assim, entender isso através dos olhos de uma mulher negra, que foi o que eu fiz através da minha mãe, foi muito importante pra saber, tipo, quantificar o quanto... Quantificar o quanto é boa. Mas quantificar o nível de se fuder, sabe, da vida. Porque, assim, eu não tinha noção do quanto eu tava fudido na vida até eu entender que isso aconteceu na minha vida e foi uma parte importante, sabe? E eu acho que é meio que isso, assim, quando a gente ouve as verdades através da voz de uma mulher negra, eu acho que isso é muito importante, sabe? Porque a mulher negra, ela nunca tá falando por ela mesma só. Ela tá falando por toda uma construção que tá atrás dela. Sim. Seja a ancestralidade ou seja a própria... Né? No seu caso também, a questão da família, sabe? Do que tá vindo depois de você. E como você conta essa história, como você lida com isso na hora de você passar isso pros seus filhos, tem que ser muito foda, sabe? Mulher da porra, pra você não passar menos do que aquilo que você sabe que você é capaz de passar, sabe? Sim. E minha mãe, ela falou que foi um período muito complicado justamente por não saber dialogar com a gente, porque você fica naquela coisa, sabe? Mas como eu vou pedir ajuda? Com quem eu vou dialogar? O que eu vou fazer? E eu acho que isso é muito foda. E uma outra divisão de coisas também. Eu trabalhei 9 meses num call center vendendo seguro de carro. Detalhe, eu vou fazer 28 em 2 semanas e eu não tenho nem carta. Ou seja, era um enorme desafio vender uma coisa da qual eu não sei como funciona. Amiga, publicitário, né? Publicitário, né? Basicamente. Tipo assim, eu já trabalhei numa agência que eu tinha que vender semente de... Alguma semente de... Tipo, eu não podia dar a menor importância pra aquilo, sabe? Era um negócio... Nem era um alface que eu comia alface, sabe? Era um negócio muito além. Publicitário a gente tem que se virar, né? Eu lembro que foi meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos, aquela coisa do tipo, tá, meu Deus do céu, como é que eu vou vender essa porra? Você não sei nem o que tem num carro direito, né? Chassi, eu ia dar risada, tipo, o que é isso? O que é? E aí, passou muito, tipo, desse processo, assim... Foi tão evasivo mentalmente pra mim que foi o começo onde eu tive as primeiras crises, assim, de ansiedade. Eu lembro de uma treta que eu tive com o meu supervisor, porque eu tinha R$7 de VR todos os dias, um almoço de 20 minutos, do qual eu já tava atrasado, porque eles funcionam por sistema de pausa. Você não, tipo, não é que nem, sei lá, agência ou qualquer outro lugar que você sai com seus amigos e vai comer. Não, é na sua pausa e você dá sorte de encontrar, que você tem que combinar com seu amigo da puta que pariu da baia 7 pra você ir comer, sabe? É uma vida de merda mesmo. E eu lembro que nesse dia, assim, foi o dia do, tipo, o primeiro estopim, assim, de ansiedade, que eu voltei do... Meu almoço foi, vou no McDonald's comer, porque, né, era o que também dava o VR. E o VR tinha acabado de cair, eu falei assim, eu quero que se foda. E aí foi assim, tipo... Hoje eu vou comer... Eu voltei o próprio Ronald. Eu voltei com 3 lanches, 2 batatas, uma tortinha, um sorvete e um refrigerante grande. Comi sozinho. Ótimo. E aí foi, tipo... um sábado meu. Isso é um sábado meu. E aí foi esse nível, assim, que eu parei pra perceber do quanto o call center era uma parada, assim, muito bizarra, que começava a comer sua mente de uma forma que era grotesco. Tanto que a minha saída de lá, assim, eu fiquei naquela coisa, do, tipo, pelo amor de Deus, me manda embora. Tipo, eu não quero ficar aqui mais, sabe? E vale reforçar, tipo, então, sejam gentis com pessoas de call center. Sim, porque é um trabalho exaustivo, realmente. Sim, total.
A parte de trabalho, vamos guardar pra semana que vem. Semana que vem a gente tem um episódio de trabalho, tá? Ah, é verdade. Experiências de trabalho. Os meninos estão aqui, spill the tea total. Sim. Falando já, mas vamos guardar pra semana que vem. Vamos falar da faxina boa. Vamos lá. Verônica, eu vou ler esse negócio do call center porque realmente é um texto muito tocante, tá? Aí a gente pode comentar com ele em cima. Peraí. Trabalhei em call center, está no LinkedIn da Verônica. Lá você. Vamos fazer as honras, né? Pra ser a voz da pessoa. Verônica Sim. Oliveira Souza. Você quer ler então? Vou te passar. Tá. Peraí. Já que temos a oportunidade de ouvir a belíssima voz, que seja. Trabalhei em call center por muitos anos e trago até hoje traumas dessa época. Acredito fortemente hoje que seja o trabalho mais violento que exista, pois ele faz mal fisicamente, psicologicamente e é extremamente mal remunerado. E eu me lembro quando houve a norma regulamentadora que permitia fazer 2 pausas de 10 minutos para que nós pudéssemos nos levantar entre a jornada de 6 horas. Então as empresas resolveram essa questão aumentando a jornada em 20 minutos. Ou seja, é necessário trabalhar mais 20 minutos para compensar os 20 minutos que você desperdiçou. Eu trabalhei em um lugar que já me pediu para treinar o meu corpo para ter vontade de fazer xixi próximo aos horários de pausa, para que eu não prejudicasse os trabalhos da equipe. Ajudei o time, mas tive várias infecções urinárias por ficar segurando a vontade de ir ao banheiro. Até hoje, eu como muito rápido, porque eu fui condicionada a comer em menos de 20 minutos. E sem falar no óbvio, a loucura que é sair de casa e atravessar a cidade no transporte público, sabendo que a sua missão é suportar agressões verbais de ambos os lados, por parte da empresa e principalmente por parte dos clientes. Então, apesar de tudo, você tem que apresentar um trabalho impecável. É extremamente importante trabalhar a saúde mental dessas pessoas para que elas não saiam da área tentando suicídio, assim como eu. Foda, né? Bom. Acho que não precisa dizer muita coisa depois de um depoimento como esse, né? Aí foi a partir dessa história, então, a partir dessa vivência no call center foi que você veio a história de você tentou o suicídio, aí você saiu da clínica que você tava, aí você fez a faxina boa. Isso. E aí foi muito por acaso, então, que surgiu tudo e surgiu todas as Tudo foi pessoas. absolutamente por acaso. Faz quantos anos? 2 anos. 2 anos, 2 anos. Foi em novembro de do Então Sim. agora, no final do ano, vai fazer 3. Isso. E então foi assim... Foi sem querer, fazendo o trabalho na casa da minha amiga, que sem querer a divulgação na internet deu certo, que sem querer a criação da página me fez perceber que eu sabia produzir o conteúdo. Passou longe da meritocracia, foi o acaso mesmo. Adorei que teve uma reportagem que quis colocar esse viés da meritocracia, e eu falei, não, desculpa. Nossa A senhora, menina- como é que pode? Gente. A Você pessoa viu? não sabe o que significa meritocracia, Aí a pessoa pelo fala, jeito. tá vendo? Se todo mundo se esforçasse... Eu falei, desculpa, meu Ai, querido. meu Deus. Uma menina que faz faxina há 20 anos, tá até hoje ganhando R$900. Exato. Você acha que ela não se esforçou o suficiente? O Peraí, que seria esforço, né? você acha que todo mundo que faz faxina ganha o que eu ganho? Eu vou pegar o gancho do que você tá falando agora pra gente até colocar aqui um assunto que tá muito em pauta. É o jeito que as pessoas estão lidando com esse negócio de empreendedorismo, e mistura com a meritocracia, de pensar fora da caixa e de criar novos mercados, se é que me entendes. A gente precisa ser muito justo aqui. Criar o seu próprio negócio, criar o seu próprio projeto, criar qualquer coisa fora da rotina diária, que é trabalho e pessoas que têm família, que cuidar da família e pagar a conta, não é esse glamour todo, né? Eu costumo muito falar que... Tipo, é uma pessoa que dá certo pra muitas que tentam. Eu E acho é muito injusto. os números são ridículos, porque aí a galera vem falar, porque o Brasil tem um número enorme de empreendedores. Peraí, você vai ver 90% dessa galera fecha nos 2 primeiros anos. Sim. Então, o que adianta? Não se mantém, A né? maioria dessa galera é movida a quê? Movida ao guru do LinkedIn que fala que empreendedorismo é a saída. Nossa, Não sim, é. aquele discurso motivacional. Motivacional. Nossa, eu tenho uma raiva. É a coisa que eu mais odeio no mundo, é isso. E aí picaretagem tem- pura. Nossa, picaretagem pura. Tudo isso faz a galera seguir. Agora eu vou ser o meu próprio chefe. Não vai, cara. Não é gostoso, não é bonito, não é saudável. A gente passa vários perrengues e é muito engraçado. Eu fiz uma apresentação pro Google para fazer a aceleração e foi muito engraçado, porque o que é que eu precisei gastar? 0. Quando eu mostrei no slide
investimento inicial, 0, todo mundo ficou me olhando. Eu falei, eu precisei da força do meu corpo para fazer o trabalho na casa da pessoa. Com o tempo, é óbvio, aí eu começo a investir num uniforme, que não é um uniforme, mas eu criei uma roupa que eu adorei, que as pessoas fizeram pedidos. Eu criei uma roupa que é uma camiseta escrito pano, rodo, balde e vassoura. Pano e rodo e balde e vassoura. E a galera, quanto custa esse uniforme de adulto aí? E aí essas coisas, assim, são pequenas coisas que vão... Porque eu detesto a parada do uniforme da faxineira. Roupinha de Nossa, empregada, sim. é o ó. Mas a ideia ali era essa, era eu ter uma roupa que não estragasse as minhas roupas, porque ninguém merece todas as minhas roupas tem uma mancha de água sanitária. Aquele leve Porque eu desbotadinho do espingalo. usava as minhas roupas para fazer faxina. Então eu criei uma roupinha que eu uso sempre essa quando eu vou trabalhar. E aí com o tempo, sim, eu fui criando ali. Tudo é gasto. Então eu tive a sorte de ganhar de seguidores do LinkedIn. Eu ganhei da Bruna, que é uma incrível. Ela fez o meu logo. Ela criou uma identidade visual. Mas para eu criar toda a estrutura... Cara, vocês acham mesmo que eu tenho um departamento jurídico, um departamento financeiro e um de marketing? Não Claro que tenho. não. Então, quando a galera fala que vai empreender, ela tem que ter em mente que tudo isso é um gasto absurdo que ela vai ter, é difícil, é uma burocracia do cacete. Então, é tudo... Eu lembro que a primeira aula que eu tive foi de tributos. Aí eu vi e falei, eu não quero fazer essa merda. Só de pensar em tudo Não é isso. possível que eu tenho que pagar tudo isso para ter uma empresa. Então, é absurdo. E quando eu fui correr atrás de investidor, tem outra coisa. Eu vim de um meio extremamente burocrático e maldoso com as pessoas. Então... Eu lembro que no call center, no último que eu trabalhei, eu fazia agendamento de exames. O top do exame é a ressonância magnética, que é o exame que o convênio paga mais caro para a pessoa. Você não oferece a pessoa, olá, gato, você quer fazer uma ressonância magnética do seu crânio hoje? Você não oferece isso para a pessoa, ela precisa fazer. Você tá com uma carinha de quem precisa de ressonância. Olha Já essa pensou em carinha. fazer uma Olha ressonância só, hoje? Esse joelho, nossa, hein, merecia uma ressonância. E aí, a galera que fazia mais agendamento de ressonância ganhava uma sanduicheira, uma coisa, e tinha o seu nome pregado num papel com uma estrelinha dourada do lado. Sabe quanto custa uma ressonância de crânio? R$1,50. Quanto que eu ganhava mesmo? R$700. Se eu trabalhasse o mês inteiro e eu precisasse de uma ressonância... Jamais eu não ia ter dinheiro para fazer naquele laboratório que eu trabalhava. Então, quando eu tive a ideia de criar uma empresa com faxina boa, a primeira coisa que eu pensei, tem que valer a pena para quem for trabalhar comigo. E aí, é muito difícil eu replicar o meu modelo de negócio para mais pessoas. Então, eu quero que, se alguém for atendido, o meu cliente que souber que não sou eu que vou na casa dele, a menina que for, ela vai fazer igualzinho o que eu faço. Sim. Então, é difícil, porque eu tenho que treinar essa menina, eu tenho que fazer tudo. E a minha ideia era pagar ela no mesmo dia que ela trabalhou e que ela ganhe bastante. Não sei se alguém aqui pede aplicativo de faxina. Cara, se você pagou 200 pau numa faxina, aquela menina ganhou 80. Sim. E o resto é da empresa. Eu cobro R$180 numa faxina, a minha faxineira fica com 150. Então, é o que geralmente uma menina ganha. Sim. Só que a gente tem um esquema, são só 6 horas trabalhadas, a gente atende determinados bairros, determinado público. Então, tem tudo isso. A gente não atende bolsominion. Como é que você seleciona os bolsominions? Você tem lá, votou em quem? Realmente Eu fez está uma aqui. faxina. Você fuça, Eu né? stalkeio. Certíssima. Lógico, vai fazer. Caralho. Bolsonaro, se depender da gente, vai morrer com casa casa suja. suja. Pede Eu pro não- Bolsonaro vir varrer sua casa, meu Mas velho. a É, minha- não é mas a minha que Damares. Não é passa. meritocracia, meu amor. Faça você, então, sua faxina. Ela já começa retirando o lixo já de primeira. Cara, aí eu lembro que quando eu fazia algumas piadinhas, na época ainda, do primeiramente, eu fazia os posts e colocava primeiramente, fora Temer. E uma moça veio, uma bolsominion veio e falou, cara, você não pode colocar isso na sua página, porque você vai afastar potenciais clientes. Falei, não vou não, porque eu não quero atender nem você, nem seus amigos. Nossa senhora! Caralho, é isso. Receba. E aí,
Foi indo Mas nessa as pessoas contratam pela página, então? Então, faxina? a galera lê o conteúdo e me chama no WhatsApp. Tá. Tem o WhatsApp do Faxina Boa, a galera chama Sim. por ali. E pelo WhatsApp, o Mark é uma delícia, né? De stalkear a pessoa. Porque mesmo que o cliente me chame pelo WhatsApp, ele vai aparecer como sugestão Sim, de amigos no no seu Facebook. Facebook. Eu vou olhar quem é a pessoa. Então, eu sempre sei de antemão para quem eu tô encaminhando. Então, tem isso também. As meninas que trabalham comigo, eu tento ao máximo possível colocar a pessoa que mora perto. Sim. Porque no começo, imagina, se eu tô passando fome, eu quero que se foda. Eu saía de Itaquera e ia para Osasco. Uma vez eu fiz uma faxina que eu nunca vou esquecer. Do lado da represa do Guarapiranga. Meu Deus, é Nossa, longe. você Eu mora em levei Itaquera. 3 Nossa, pra horas. você que e mora em São Paulo, 40. mora em São Paulo, isso é Dá mais de 20 quilômetros. E isso... de Eu transporte nem sei, público, não sei contando quanto dá, ônibus, sei- Ó, contando trânsito. você teria que pegar. Vamos fazer Fazer por o linhas. trajeto. Ela sairia Pera, de. da minha casa eu pego uma lotação até o metrô Itaquera, Sim, porque eu não moro do lado. É uma realidade, eu também passei por essa mesma realidade. Eu pego o metrô até a lotação até o metrô. Eu peguei o metrô até... Você sai de Corinthians Ainda não Itaquera. tinha essa linha do metrô nova da Zona Sul. Então Meu eu me Deus. lembro que eu fui até o Anhangabaú. Do Anhangabaú eu peguei um metrô, um ônibus que me deixou na Zona Sul, que aí tinha a linha do Capão Redondo. Sim. Aí eu fui até Interlagos. Aí de Interlagos eu peguei um outro ônibus que é depois daí. até a região da cliente. Foram 3 horas e meia, 3 horas e 40. Eu cheguei lá destruída, eu cheguei lá querendo deitar no sofá da moça e dormir. E aí fiz a faxina, eu lembro que eu pensei, tem um hotel aqui, eu vou gastar todo o dinheiro de hoje pra dormir aqui. E aí também, foi umas 3 horas pra voltar. Então é uma coisa muito maluca. Eu não quero também que as meninas passem por esse tipo de perrengue. Então eu encaminho. Então tem a Janice, beijo, Janice, te amo. A Janice, ela mora no ABC. Então eu Meu passo. amor, são 48 quilômetros. Cara, é quase pra É, praia, né, mano? a vermelha praticamente. quase inteira, da vermelha quase inteira você pegaria a amarela quase inteira, da amarela quase inteira você faz a conversão pra pegar a CPTM indo até Interlagos, que é pelo menos umas 10 estações. Ou Ótimo. seja, é quase, sei lá, umas muito. 30 estações de trem e metrô trem e aí metrô, juntas. De É carro surreal. dá 1h40, isso pegando do metrô, tá? De carro. Pois é. Nesse horário Sem agora, contar são o tempo de 1h40. esperar a lotação, pegar a lotação, ela Exatamente. parar nos Jesus, pontos. nossa. É uma loucura. Então eu já fiz coisas muito surreais pra ganhar a minha grana. E a gente sabe que no momento que a gente precisa. Tanto que eu me lembro que o principal comentário na página Vagas Arrombadas é só pra quem precisa. Quando a galera posta uma vaga Sim, muito ruim, nossa. quem precisa é para quem precisa. Então, em nome do para quem precisa, é que a gente trabalha em troca de 700 conto, é que a gente passa 3 horas na condução para fazer uma faxina. Então, eu não quero. E esse foi o meu grande problema, batendo na porta de investidor. Ninguém quer investir num modelo de negócio e quem ganha mais vai ser o funcionário. Eu não tive ninguém que quisesse investir no Faxina Boa. E foi uma sensação horrível, porque uma menina virou pra mim e falou: querida, enquanto você não jogar na mesa que você quer explorar a mão de obra, você não vai conseguir ninguém que te apoie. Caralho. Nossa, que merda. Tá né? lá, eu tenho 2 funcionárias. Eu quero que se foda. Eu vou ficar com as minhas 2 ganhando bem, do que se eu tivesse 45 que tivesse se fudendo de trabalhar pra colocar o dinheiro no meu Sim. bolso. Sim. Porra, não quero. E eu falei, vai ficar lá, tá devagar. Eu faço uma palestra, ganho dinheiro. Aí o dinheiro da palestra eu invisto nas meninas. Então eu morro de dó, cara. Eu não tenho grana pra fazer as camisetas pra elas trabalharem. Até hoje eu não tenho. Mas assim, a gente vai de pouco em pouco. E é isso que eu falo do empreendedorismo pela dor. Eu não tinha o amor de falar, pô, tá, eu tenho cara de empresário, olha pra mim, mano. Não tenho. Pelo prazer de empreender. Não tenho esse prazer louco de empreender. É óbvio que quando eu vejo que eu tenho um negócio que pode dar certo e que pode transformar a vida dessas meninas, eu acho genial. Mas o sofrimento que é pra chegar até lá, Sim. porque quando eu vejo as meninas que trabalham comigo falando, eu comprei a minha ceia de Natal com a grana das faxinas, eu pago a minha faculdade com a grana das faxinas, puta que pariu, é isso que eu quero. Ai, cara. Mas E é foda. uma forma muito, Se muito você não tá diferente. emocionado aí do outro lado, é que você é... Você é uma pessoa... Você é uma pedra de gelo. Cadê o você é seu um coração, cara? Você é um coração Caralho, gelado lá você dos não ossinhos chorou nem carinhosos, em tá? Mar nem eu. Não, e é Você muito está Marley, morto por Marley. dentro.
E é muito louco, porque assim, você para pra pensar, né? Esses grandes empreendedores e tudo mais, eles estão abrindo o quê? Sua segunda empresa, vivendo eu larguei tudo pra viver do meu sonho. Meu ovo, sabe? Tipo, a pessoa tá lá justamente pra ter uma porra de um diploma ou pra poder pagar uma Eu só queria começar ceia, a empreender com os 350 mil reais dos meus só pais. isso. Porém, nem pai eu tenho. Cacete, Mas você ainda tá meu. sendo acelerada lá no Google ou não? Eu terminei o processo, Terminou, tá. mas foi uma coisa muito surreal também, porque foi quando eu fiz durante esse processo, eu tava fechando o meu primeiro publi. Juro por Deus, gente, eu fiz a aceleração, eu não tinha um computador. Tinha todo O processo de aceleração dentro do Google é caro. Eu fiz por uma empresa que cobra, sei lá, 10 pau pra fazer, são 4 meses de aulas. E eu nunca tive essa grana na mão. Mas foi no Google No- Campus isso, aqui, foi aquele lá. da Paulista. Tá. E aí foi muito engraçado, porque eu tinha um papel e caneta, a galera chegava, tinha uma aula que era, você vai fazer planilhas e não sei o quê, e chegar aqui com tudo pronto. Eu não chegava. Galera que tinha o departamento de marketing que ajudava, todo mundo contratou alguém para fazer. Então, eu me senti muito mal, porque eu demorei muito para produzir um resultado. E eu me lembro que aí eu fechei o publi, fiz na última semana do curso. E aí, quando eu recebi o cachê, eu comprei meu computador. Então, eu comecei a colocar tudo em prática depois que o curso acabou, depois que eu já vi as outras meninas dando resultado. Mas o bom é que eu tinha muito medo de contratar alguém. E elas me fizeram ali, cara, faz seu MVP, põe um modelo, põe uma pessoa trabalhando. E aí eu coloquei a Janice e a gente tá se dando super bem. E, assim, meu sonho é achar 5 Janices para fazer o trampo comigo. Sim. Eu tenho uma pessoa que encara como bico, e aí ela faz só de vez em quando. Mas a Janice, ela trabalha comigo, então ela é a Janice do Faxina Boa. Sim. E eu acho muito bonitinho porque as pessoas fazem os elogios pra ela, os mesmos elogios que faziam pra mim. Então, é esse tipo de coisa que eu quero chegar. Porque, assim, a gente deixa cartinha pras pessoas depois que faz a faxina. que Então, tem legal. uma coisinha, tem um envolvimento emocional. Eu acho muito bonitinho que as pessoas me chamam quando elas estão chateadas. Então, minha casa tá precisando muito ficar feliz. Vem aqui. E é um processo foda, também, né? Tipo... Porque a pessoa não tá... Podia ser qualquer pessoa, chegar lá e tirar o pó e limpar. Não, rola uma coisa diferente. Eu imagino que talvez o fato de que eu faço rebolando, ouvindo música, tenha uma diferença no rolê. É mais que uma faxina, uma experiência. Exatamente. É o homecoming da faxina. Caralho. A situação mais ridícula, inclusive, eu limpei uma varanda envidraçada e eu coloquei Shakira muito alto. Porque a menina tinha umas caixinhas de som muito chique. E aí, quando acabou a música, eu comecei a ouvir palmas e eu fiquei assustada. Tinha uma viatura, 2 policiais. Queria morrer, queria estar morta. E um ponto bem importante, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, é a questão de, né, você tá provendo trabalho pra essas meninas e pra você também. E como é a questão, porque a gente sabe que o homem é podre, o mundo tem bastante homem, é a questão da faxina. O homem é podre, o mundo tem bastante homem, a gente Deus. tá fudido. O mundo é podre. Como envolve a relação da faxina com o assédio, com o acesso ao corpo da mulher, porque existe o fetiche da faxineira que realiza, né, as fantasias e tudo mais, principalmente classe média tem essa histórico muito, muito grande. Eu já sofri pra caramba. Tanto que o primeiro post, que foi o do Kill Bill, os caras mandam mensagem até hoje perguntando se eu atendo com roupinhas de personagens de filme. gente. O que você faz se eu pagar mais? E aí eu tomei uma decisão simples. Eu limpo um banheiro, meu amor. Eu falo assim, não, eu vou vestido de Kill Bill, aí eu enfio a minha espada na tua cabeça e você morre, Mano, desgraça. a espada tem um nome, né? Alguém lembra o nome? Ai, eu não Katana, lembro. né? Katana, né? Eu pego a katana, corto a sua cabeça, aí eu fico olhando você sangrar. Olha que gostoso. O que você acha? Gostou? E aí depois eu me lembro que muita gente veio dizer que era uma decisão arbitrária. Quando eu falei, então eu não vou atender homens. Ponto. E aí... Aí você só atende mulher. Então, e e aí viado, por muito, né? por muito Viado, por tempo... favor. Por muito tempo, eu me lembro que o meu primeiro cliente foi aqui pertinho. Ele não mora mais aqui, ele mora em Londres agora. Mas foi maravilhoso, porque era um cara, falou comigo muito de boas. O Facebook dele não tinha muita coisa. E aí eu lembro que eu tinha um outro namorado. Eu falei, cara, vai comigo, porque eu não sei quem é.
tocamos a campanha do apartamento. Quando abriu a porta, era uma drag. Ai, que tudo! Aí eu pensei, meu Deus, o risco que eu corro é sair daqui montada, graças a O risco que eu corro é bater cabelo com Britney Spears. Deus. Foi ótimo. Abre o armário e tira uma lace. O risco que eu corro é Exatamente. sentar nesse sofá e assistir um DVD da Cristina Aguilera. Ai, que delícia. E aí foi muito engraçado, porque daquele dia eu pensei, o estresse que foi o caminho inteiro pensando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vou chegar lá, vai ter um cara, eu vou ficar o dia inteiro na casa de um cara. E foi horrível a sensação. E aí eu pensei, ok, eu tenho alguns clientes que já são alguém que indicou, são pessoas que eu já tinha um conhecimento prévio, mas fora isso, essa semana teve um cara que mandou um monte de mensagem no meu WhatsApp. E ele queria muito que eu fosse na casa dele. Claramente eu não quero atender essa pessoa. Sim. O cara tá todo afobado pra ir na casa dele. Desculpa, meu irmão, sem tempo. E se já é, tipo, sei lá, perigoso pra mulher e pra, tipo, sei lá, gay andando na rua, assim. Andando na rua, que é um lugar que é, tipo, público, imagina você na estar na casa da pessoa. Exatamente. Você está à mercê de qualquer coisa que essa pessoa. É um trabalho muito assustador e ninguém pensa nisso. Eu pensava o tempo todo, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E é muito engraçado. Eu costumo conversar muito com motoristas de Uber, porque eu falo, você não tem medo que alguém tá entrando no seu carro e eu tô entrando na casa da pessoa? A gente é muito burro, né, mano? E ele falava, cara, se eu pensar nisso, eu não trabalho. Eu falei, eu também não. Então toca aqui, amigo, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. A cada dia é uma surpresa. Exatamente. Mas até hoje, eu já atendi mais de 200 pessoas. É muito louco pensar que eu já entrei em mais de 200 casas. Aliás, é outro trabalho mental que você precisa fazer, porque tem coisas que não podem ser desvistas. Então, eu já entrei numa casa que eu ainda morava lá, no Cortiço. A menina tinha 3 suítes, o lavabo social e o banheiro de empregada. Meu Isso Deus. quer dizer que enquanto eu não tinha um banheiro, aquela mina que morava com o marido tinha 5 banheiros. Ela podia revezar onde ela ia cagar, literalmente. Exatamente, ninguém caga tanto assim. Mano. É Gente, muito é surreal, louco. né? É surreal. As realidades são muito distintas. Sim. E eu atendi um moço que colecionava um Instagrammer de tênis. E o cara tinha 700 pares de tênis. Eu? Aham. O cara alugou um apartamento com... Aquelas banda de burguês safado. O cara alugou um apartamento com um quarto a mais pra poder guardar os tênis. Ah, não. Aí não. Eu não tinha. Eu não acredito, mano. Eu não Mas tinha onde tem- guardar eu 2 estudei com crianças. um menino na faculdade. Não, que eu fazia entendo isso. que tem closet, mas uma pessoa alugar um apartamento com um quarto a mais... Eu estudei com um menino da faculdade que ele tinha isso. Ele tinha um quarto a mais pra guardar todos os Gente, tênis. não, ninguém Nossa, tem tanto gente, não tênis assim. existe isso. Pelo amor de 700, Ele e assim, fazia eles parte ficam desses nas sites, ele caixas tinha- com Que absurdo. etiquetinhas. E aí tinha um que era um Nike que tava numa caixa de vidro. Meu Deus. Era um Nike edição limitada do Michael Jordan. Meu Deus do céu, eu vou assaltar a casa desse menino. E era um negócio absurdo, assim, eu nunca tinha visto aquilo. E aí, aquela coisa, eu tirei o pó, assim, das estantes, dos tênis, sentei no chão e fiquei pensando. Falei, meu, esse cara acomoda tênis melhor do que eu acomodo meus filhos. É Porra. tão errado. Sim. Então, é um trabalho que também mexe com a cabeça. Sim. Tanto que eu sou meio surtada, meu sonho é ter um apartamento X, que é um condomínio que eu vou muito. Então, eu penso muito nisso, cara. Todo dia é o meme da vassourinha, eu trabalhar pra comprar um Max House dela. Porque eu preciso desse negócio de Ai, tanto... mas Max House é tudo, né? Tudo, né? Ai, Por meu que sonho eu tô tão também. chateada? Então tem isso, sabe? Você tá vendo... O meu filho fez uma pergunta parecida a esses dias e eu fiquei com isso na cabeça. Meu filho, ele tem 10 anos e ele viu uma propaganda de um colégio... Não sei se vocês já viram, é um colégio que custa tipo 10 pau por mês. Que chama Avenues. Ah, sim, é que é aquele negócio, ele é filial de Nova York, né? Que Isso. Só estudam. Eu fui ver um vídeo da Avenues e meu Sim. filho tava do lado, ele viu e ele falou assim: por que existe uma escola assim? Eu falei, porque existem pessoas ricas. Aí ele falou: o que a gente fez de errado que eu estou naquela escola que não tem banheiro, não tem a porta no banheiro e tem uma escola dessas? Puta, eu não dormi aquela noite, Sim, sabe? tem E aí, que às vezes, responder, né? eu tô lá limpando um apartamento e é terça-feira, são 3 da tarde, tem uma mina na piscina. Eu penso, o que eu fiz errado ao longo da vida que eu não sou a moça na piscina?
Ah, não fez nada de errado, meu amor. Pois Se a gente é, for entrar nesse papo, a gente vai Sai virar, todo mundo chorando, a gente vai achar que é a bandeira comunista. Vamos ficar aqui. A gente O termina hino- cantando. Bota o hino da A gente vai Internacional. colocar a internacional aqui cantando. Vou ler o manifesto A comunista. foto desse episódio vai ser o machado e o martelo. Ou a foice e martelo. A gente vai trocar a foice pela vassoura pra ser adaptado. Maravilhoso! Porque Amiga. é muito foda isso. Então, o papo do trabalhar pelo Max House dela é real, assim. Porque a gente quer ter coisas que a gente nunca teve. Sim. E eu tô vendo coisas que eu nunca tive por muito tempo. Então, isso fica na cabeça. Mas eu não vou reclamar da vida, porque um dos meus sonhos da vida era entrar no avião. Puta que pariu, como eu queria entrar num avião. E aí, um dia, uma moça me mandou um inbox e falou: vem fazer uma faxina na minha casa, eu moro no Rio de Janeiro, te mando as passagens de avião. Eu chorei. Tá vendo? Puta, eu vou chorar aqui também, velho. Eu sou fraco. Eu chorei 45 minutos, coitada da moça da Bianca, que deve ter pensado: meu Deus, essa moça vai morrer daqui a pouco. Porque eu fui chorando. Eu fiquei até triste, né? Porque de Itaquera pro... Demora mais. Demora mais tempo que Itaquera até pra o Rio de Guarulhos, Janeiro. eu mais levei rápido mais no tempo do que de Guarulhos pro Galeão. Porém, foi muito bonito. Até hoje eu penso, às vezes eu vou dormir e falo: puta, cara, eu subi no avião. Ai, e eu Verônica, vi. você merece o mundo. Você é perfeita. Amiga, e aproveitando essa história de casas, quais foram as casas mais esquisitas ou, tipo, diferentes, assim, que você já foi? Gente, esquisita. Na, Ai, não, na- já na hora que você falou de desver algumas coisas, eu imaginei assim, meu Deus, Mano. ela já O viu que que alguém. ela viu? Já entrou alguém, sei lá. Possessão demoníaca na sala, sabe? Ou então trepando, assim, sabe? Não, cara, já teve uma pessoa que falou assim: amiga, eu não sei cadê minha vassoura. Falei: porra, um apartamento bacana, de... então. Acumuladores. Perdi Segunda minha temporada vassoura. de acumuladores. Aí eu pensei, Ah, então cara, beleza, eu volto outro dia, beleza. eu falei: porra, é um apartamento de um quarto. Como é que ela não sabe cadê a vassoura dela, né? Ela vai perder aonde aqui dentro? Aí... Tá lá no quarto de tênis do outro cara. Comecei a procurar a bendita da vassoura e nada. E aí chegou uma hora que eu fui olhar embaixo da cama pra ver se precisava levantar. Gente, não arrasta sofá e não levanta a cama. Eu tive uma hérnia e precisei operar. De tentar arrastar coisa da casa das pessoas. Meu Deus. E aí eu abaixei pra olhar embaixo da cama e vi o cabo da vassoura. Eu falei: porra, a vassoura tá embaixo da cama. Aí puxei. Quando eu puxei, eu vi que a parte das cerdas da vassoura tava encostando em alguma coisa. Aí eu pensei: puta, ela baixou, jogou a vassoura lá pra tentar puxar alguma coisa e não rolou. conseguiu. E largou. E aí, quando eu fui ver, eu consegui, puxei a cama, tirei. Cara, tinha um vibrador muito deste tamanho. Que tudo! Um vibrador de mais de Só 20 que, centímetros, para- porque ela fez é tamanho verdade, aqui. né? Na verdade, era o cabo da vassoura. Só que para pra pensar o nível que a pessoa desistiu da vida, porque ela esqueceu onde tava. Ela tentou pegar o vibrador com a vassoura. Pois E aí não conseguiu, largou. Largou, Aí largou. tava com... Ficou. Ela largou o vibrador, ela largou a vassoura, ela largou a vida. Ou seja, ela não limpava e nem gozava Um mês sem lavar, sem limpar a casa e sem gozar. A pessoa tava muito triste, mano. Caralho. Foi muito Mas, genial. miga, Eu vou, às vezes eu volto pra casa, eu lembro das coisas, eu começo a rir sozinha. Eu falo: não é possível, cara. Mas voltando pro lance do empreendedorismo, tipo assim, você falou uma hora que, tipo, não façam... Tipo, não que não façam, mas é muito difícil ser empreendedor Sim. e tal. E eu entendo não, tenho zero noção disso. Nem próximo do que você sabe. Tipo, mas o seu trabalho é tão importante, o que você faz como empreendedora nesse país, tão injusto, principalmente com a classe das empregadas, que, cara, é muito inspirador, assim. Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo esse podcast, que tenha alguma condição de fazer alguma coisa desse nível, sabe? Se inspire com isso, porque... Só o fato de você, por exemplo, não atender Bolsominion, a gente deu risada, mas isso é realmente muito importante. De você fazer esse tipo de coisa que você faz, de entregar um valor maior para as meninas que trabalham com você. Cara, isso eu acho que é uma das coisas mais revolucionárias que eu vi perto, assim, de mim. Eu fico pensando, eu não sei se isso vai me é levar lindo pra uma mesmo. coisa boa ou se isso vai me afundar.
Porém, eu tô deixando rolar, porque Mas, tem isso. Acontece muito, por exemplo, por produzir os conteúdos na internet, vem muita empresa falar comigo. Então, já veio uma empresa que ela tinha uma linha de produtos eco. E aí, eu entrei no site, fui ver. Era uma empresa que a outra linha de produtos dela é extremamente poluidora. E aí eu pensei, porra, por que os caras estão investindo em divulgar um produto eco em vez de abandonar aquele lá e focar só nesse? Não, eu falei, tá, ok. Não vou atender. Não vou fazer nenhum trabalho com eles. Porém, era um trabalho que pagaria os meus boletos atrasados até então, naquela época. E aí, às vezes, eu penso nisso. Eu tento levar muito a sério essas coisas. E eu não sei o quanto isso vai ser bom ou ruim a longo prazo. Mas é aquela coisa do eu não tô vendendo aquilo que eu acredito. Porque, olha, eu já precisei. Ai, amiga, mas eu acho que você Mas eu já precisei, porém mas eu não acho que se fiz. você, tipo, tá lá e você consegue dormir tranquilo à noite, exatamente. etc. Eu contei a história do call center aqui que eu fui morar no Curtiço. Nessa época aí, me chamaram pra trabalhar com o Marco Feliciano. Sabe? Misericórdia. Aí eu disse, porra, eu posso trabalhar com o Marco Feliciano, posso sair dessa merda onde eu estou aqui generalizada, né? Um trabalho que eu não gosto, morando num lugar péssimo, que tinha grito de gente, socorro, no corredor, sabe? Do lugar onde eu Onde eu morava. morava também. Exatamente. E eu ficava com medo, não posso abrir a porta que vão me pegar também, sabe? E tipo, eu disse, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Tem que ter limite. Tem que ter o limite da minha dignidade. Minha dignidade é pouca, é lá embaixo. Eu acho. Né? Mas tá lá. Há limites. Eu acho que existe até o meio termo disso, assim. Depende muito da sua situação atualmente, né? Sim. Uma hora, se você precisar se vender pra você, sei lá, arrancar alguma coisa do sistema que te oprime e que você precisa, é uma coisa. Mas eu acho que isso que você faz, tipo... Realmente, você tá abrindo mão de grana que podia entrar. Você tá abrindo mão de crescer o seu negócio e colocar 45 funcionárias Sim. que você poderia deixar... triplicar o tamanho do rolê. Só que você prefere, tipo... Cara... Integridade moral, saúde mental. Isso sim. é de longe uma das coisas mais inspiradoras que eu vi pessoalmente, assim. E, tipo, a gente nem acabou esse episódio, eu já quero te dar parabéns, assim. De verdade, é lindo de ver, de acompanhar, tipo... De ver isso acontecer, cara. Isso é muito foda. Eu quero fazer duas perguntas que estão pipocando aqui na minha mente. A primeira delas é sobre a questão de saúde mental também. Como você entende que limpar a casa das pessoas, muitas vezes você tá fazendo um trabalho de assistência de saúde mental. Como é pra você e como tem sido pra você lidar com um aspecto tão próximo como esse? Aí depois eu faço a próxima pergunta. Até pelo seu histórico, né? Sim. Exatamente. Muitas pessoas me chamaram a princípio porque viram nas reportagens o que tinha acontecido comigo. Então já teve um caso interessantíssimo de pessoas que elas queriam conversar comigo. Elas pagavam o valor da faxina e eu não fazia a faxina. Eu conversava com elas. Aí pensei, meu Deus, olha o exercício legal da psicologia, socorro. Porém, e a pessoa queria entender. Porque uma cliente, inclusive, ela falou que ela sempre quis ir para um hospital e se tratar, e a família dela dizia que aquilo era um sinal de fraqueza. Para ela não ir, não tomar remédio, que aquilo não era bom. Então, é muito importante falar com essas pessoas. Falar, cara, não é fraqueza, você tem que se cuidar, é importante para você. Então, e uma coisa é fato. Quando você não tá bem, você não tá bem para fazer as coisas na sua casa. Então, eu tenho muito cliente que tá deprimido e não limpa a casa. E eu acho que uma coisa que é muito bacana é o fato... Eu sempre falo que o meu trabalho não tem julgamento. Então, eu posto antes e depois, muitas vezes. E os principais comentários são: como que alguém deixa a casa chegar nesse ponto? Eu falei, você não sabe o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Não julga. Não, eu nunca julgo as coisas que eu encontro nas casas das pessoas. Dou risada às vezes? Dou, tem coisa estranha. Mas acontece, Mas é a aí vida. também... Amiga, se eu encontrasse uma piroca de 25 centímetros também... Piroca! Pô, eu lembrei de uma história maravilhosa de um cliente que, na verdade, foi um amigo dele que me contratou para ir na casa dele. Quando eu cheguei lá, eu fiquei na dúvida real oficial se aquela casa estava abandonada ou não. E depois eu vi que o cara morava lá mesmo.
E eu comecei a limpar a casa e ele começou... Quando ele viu que eu peguei, que tirei coisas do lugar, ele começou a chorar. Aí eu fiquei... Já tava preocupada ali. Falei, cara, o que tá acontecendo? Senta aqui. E ele me disse que ele tinha um roommate e o cara morreu dentro da casa. Meu Deus. Então, há 2 anos ele não mexia em nada dentro da casa. Eu tenho uma foto de antes e depois na minha página do Facebook dessa casa. Você não consegue ver a cor. Tinha uns pratos empilhados e você não consegue ver a cor dos pratos. Depois que eu lavei, o prato era um desenho de girassol. Era um prato amarelo. E não dava pra ver por causa da camada de pó que tinha em cima. Meu Deus. Então, o que eu falei pro cara, toma um banho, vai dar uma volta. Quando você voltar aqui, você vai encontrar outra casa. Quando esse cara chegou, horas depois, mas ele chorava tanto, ele falou, cara, parece uma casa de novo, obrigada. E ele tava muito transtornado em ver as coisas do cara. E aí eu falei, continua tudo aqui, mas tá tudo muito Tá limpo. limpo. E esse cara, ele não me chamou mais, mas eu tenho certeza absoluta de que esse cara conseguiu manter depois as coisas. Ele tava precisando daquilo pra dar um passo. Que alguém desse esse passo por ele. É, exatamente. Então tem todo um aspecto de entender. Uma pessoa me chamou uma vez também porque ela tinha se separado do marido. E aí eu deixei cartinhas pra ela. Eu lembro que eu pus um bilhete no quarto falando: estudos apontam que as mulheres ficam muito mais bonitas depois de um divórcio. Aí quando ela chegou lá, meu Deus, arrasa, gata, é outra vida. Então, porque eu tenho uma conexão, essas pessoas conversaram comigo antes de eu começar o trabalho. Então, geralmente eu sei algo que está se passando. Eu tinha uma cliente que eu via os posts dela no Facebook e ela ficou extremamente desolada na época das eleições. Sim. E aí eu me lembro também de ter deixado uma carta para ela falando, cara, tá todo mundo junto, a gente não sabe o que vai acontecer, eu também estou com medo, mas eu estou aqui para você. Então, é muito louco isso, porque criou ali uma comunidadezinha. Eu Sim. estou apaixonado. Eu estou apaixonado por Verônica. Eu recebi uma mensagem esses dias assim, eu achei tão bonitinho a menina. Ai, gente. Ela me viu no evento, ela ficou... Ah. Aí eu achei ótimo que ela falou, eu repostei os stories dela, que ela falou que ela foi num cartomante, aí falaram que ela ia se apaixonar, o marido dela falou, fudeu, né? Era você! Aí eu, que bonitinha! Então, tudo isso pra mim é muito louco de entender que as pessoas... isso também eu acho muito louco. Quando alguém fala, eu sou sua fã, eu falo, você tá ligado que eu sou faxineira, né, mano? Não faz o menor sentido você ser fã de uma faxineira. Mano, mas faz total. Faz velho. muito sentido. Porque eu sou fã, eu quero entrar nesse fã-clube agora. Faz muito sentido, Quem me dera metade das pessoas que eu conheço que estão em alto escalão tivesse o mínimo do coração e decência, Sim. sabe? Começaram os faxiners. Aliás, maravilhosos também. Já aconteceu uma história que eu... Porra, eu quase mijei dentro do Uber, né? Porque o cara começou a dirigir muito devagar e toda hora ele olhava pra trás. E aí eu falei, pô, vou morrer. Comecei a pensar, como que eu aviso pras crianças que eu tenho um seguro de vida? Tem que avisar pra eles o que eu faço. E aí mandando umas mensagens assim, o motorista tá muito estranho, eu tô com medo. Aí ele parou o carro. Já comecei, nossa, vocês já tiveram um mini AVC assim? Começa a paralisar só o lado. É horrível. Começou a formigar aqui assim, fudeu. Aí o cara parou. Você é a mina da faxina? Meu Deus. E eu com a mãozinha assim. Eu sou. Aí ele, puta, minha mãe é muito sua fã, tira uma foto. Ai, que legal, amiga. Pô, na boa, eu desci. Cheguei em casa toda assim. E o pessoal, calma. Com sequelas, né? Sequelas. Falei, gente, nossa, total, sequelada assim. E a minha segunda pergunta vem também por conta do The Help, aquele filme com a Viola Davis, todo mundo sabe. Amo. Que é maravilhoso. Ele fala justamente sobre a relação, né? De mulheres negras empregadas trabalhando para mulheres brancas e tudo mais. E você falou que veio muito através da publicidade, das indicações. E eu queria saber se, para você também, a questão racial teve um ponto muito importante na hora de dialogar com clientes que estavam contratando seu serviço, brancos, e como era essa relação? Eu tenho uma relação, em geral, muito boa. Quando acontece... É muito engraçado, porque o fator Oreo, pra mim, é muito importante. Eu não costumo... Eu nunca tive
a predisposição de colocar a questão racial nas coisas. Justamente por não ter vivido um contexto desse. Eu tinha falado, não conheço meu pai e a minha mãe é loira. Então, a minha mãe nunca teve nunca me ensinou nada que viesse da questão racial. Que é muito louco. Então, eu estudei num colégio que não tinha pessoas negras. Eu cresci com todas as referências brancas possíveis. Eu não conheço nada. Eu fui entender mais depois dos 30 e tantos anos. Então, eu nunca coloco... É muito interessante isso. Eu nunca ponho questão racial... Até agora eu comecei mais. Mas eu nunca pensava muito nisso. Eu sempre penso mais nas diferenças sociais do que nas diferenças raciais. Sim. Então... Já aconteceu uma situação que até hoje não me desce, que foi de uma família que me chamou. A mulher saiu para trabalhar, o cara trabalhava em casa cuidando da criança. E ele preparou a comidinha da bebê, ela comeu, ele preparou a comida dele, ele começou a comer. E aí ele meio que ele sinalizou com a mão e pegou um clube social e esticou no canto da mesa, assim. Então eu percebi, falei, quer dizer, eu não posso comer a comida e não posso tocar nos talheres dele, eu só posso comer aquele biscoito. Social, sim. E aí eu pedi uma comida de aplicativo maravilhosa, melhor do que a dele, porque eu fiquei puta. E aí eu pedi a comida e quando chegou, tocou o interfone, eu falei, é pra mim, é meu almoço. E aí peguei a comida. E aí eu percebi que esse tipo de coisa incomoda as pessoas. Sim. O que eu como, o que eu uso, os lugares que eu frequento. Até o elevador que você sobe. Eu li um texto esses tempos atrás sobre os elevadores de serviço no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro ainda tem, né? Sim. Aqui em São Paulo também. Mas o Rio de Janeiro é uma coisa, tipo, absurda ainda. Eu fui fazer faxina no Rio. Que é, tipo... É bizarro eu esqueci a palavra, mas é, tipo... Segregação. Não é segregação. É o desejo que as pessoas da classe média e rica têm de ver as faxineiras só indo pelo elevador de serviço. Não é nem o desejo, é a gentrificação, né? Tipo, você poder separar... É que eu esqueci a palavra, exato. Aconteceu uma coisa no meu trabalho que foi muito, tipo... Porque lá a equipe de faxina é terceirizada, né? Então é uma empresa que aí o pessoal limpa lá. E teve um dia que a gente tava descendo pra almoçar, e aí uma mulher que era da equipe de faxina, ela foi entrar no elevador e ela viu a gente, ela parou. E aí a gente falou assim, não, pode entra, vir. Aí ela falou assim, obrigada, que tem gente que não gosta. Aí eu fiquei assim, ai gente, puta que pariu, né? Eu tava trabalhando num condomínio no Itaim Bibi, a menina em si é amiga minha de infância. E... o porteiro do prédio dela já me viu na TV. Então, toda vez que eu via, ele ficava... a moça da TV, a famosa... E aí, ele começou a abrir o portão social pra mim. E quando chegava outra menina de uniformezinho, ele fazia ela entrar pelo outro portão. E aí, se tivesse alguém comigo, aí um dia chegou e tinha uma babá, tava toda de branco e tal, e aí ele abriu um portão pra mim e um portão pra ela. E aí, eu falei, vem... E aí ele fez uma cara. Aí ele falou, mas você é uma moça importante. Aquilo me doeu tanto porque ele também é um cara que tem... Falei, como assim? Ele ter falado isso. E eu fiz recentemente a cobertura da CCXP. E eu chamei as meninas que estavam limpando a área onde estavam os youtubers pra gravar comigo, pra falar rapidinho e pra fazer uma foto pro Insta. E uma menina falou, por que eu vou tirar uma foto e dar uma entrevista se eu não sou ninguém, eu tô só limpando? Então, esse tipo de coisa é muito foda. Eu falei pra ela, então, se você não limpar, esse rolê aqui não acontece. Então, o que você tá fazendo aqui é muito importante. Tão importante quanto a menina que tá lhe dando entrevista, o cara que tá entrevistando, todo mundo aqui é trabalho. Sim. Então, você consegue entender isso? E aí eu peguei, abri o meu e falei, eu sou faxineira.
Aí ela ficou meio assim, tirou a foto, mas... Ah. Deixa eu seguir você, meu Deus do céu! Poxa. E é muito louco isso, porque essas pessoas também não se veem como pessoas importantes. Sim. E é ridículo, porque eu falei, Tem essa cara... ideia de subemprego, né? Que as Exatamente. É que além do subemprego, é uma coisa muito louca, assim. Principalmente, né, passando a frequentar outros lugares e vendo diferença social muito grande. E tá numa posição onde eu represento um outro lado... É muito constrangedor em muitos momentos por conta disso. Porque, assim, a maneira como as pessoas passam a te tratar, que são muitas vezes negras como você, mas estão te vendo do outro lado, é uma situação muito desagradável. Porque, assim, vem desde o... Já aconteceu, assim, do racismo velado vir pesado de dentro desse espaço. Sim. Então, assim, de olhar e falar, tipo, tá, o que esse preto tá fazendo aí? Ai! Que acontece muito... E Sim. até Comigo mesmo isso o acontece oposto de sempre. até mesmo o oposto de também virar e tá, beleza, sabe, se ciceroneando e sendo aquela coisa cheia de pompa e circunstância, porque eu sou o preto que tá do outro lado, sabe? E é muito pesado, porque assim, a maioria desse pessoal, eles foram treinados, assim como eu fico muito puto quando acontece, né, em questão de loja de departamento ser seguido por segurança, mas eu fico pensando que esse pessoal, ele tá sendo treinado o tempo todo para reconhecer o próprio grupo pelo que eles pertencem como um grupo alvo da coisa ruim, o grupo suspeito. Então assim, todo esse condicionamento de você passar a não enxergar a sua negritude ou pessoas próximas de você como pessoas que não estão nessa posição também é um negócio muito foda. Então, eu comecei a fazer palestras tanto para galera de estudante de comunicação, contando do case, de como ele bombou na internet, quanto falar em empresas que têm prestadores de serviço. E já aconteceu de uma empresa dessas eu chegar para dar uma palestra e o menino da recepção achou que eu era uma das meninas que fossem ali servir, e porque todo mundo da empresa era majoritariamente branco. Sim. E toda a galera que estava participando do evento como público também era branco. Então, quando eu cheguei, claramente eu era a menina que ia servir os salgados no rolê. Então, eu me lembro da cara dele, que ele não sabia como pedir desculpas, porque ele falou, você pode vir por aqui. E aí eu falei, mas não tem um crachá de palestrante? E aí falou, meu Deus, você é a palestrante, desculpa. E aí é que eu me liguei no que tinha acontecido. Então, acontece muito, acontece de estar nos lugares que as pessoas acham que você não tem o direito de estar ali frequentando. Sim. Então, é muito difícil aceitar esse tipo de coisa. Eu fiz recentemente um texto falando do bendito do celular. Então, eu tenho um celular que, tecnicamente, uma faxineira não pode ter. Então, eu escuto muito isso. E uma cliente já falou, você não acha que esse celular é muito bom pra você? Ai, amiga, mas isso já aconteceu comigo. Eu tinha uma chefe, acho que eu já contei isso aqui. Eu tinha uma chefe que uma vez eu tava indo viajar, eu fui pra uma viagem com ela, assim, pro interior, visitar um cliente e tal. E aí ela tinha um carro blindado, um carro super caro, blindado. A gente foi no carro blindado dela com ela dirigindo. Aí chegou no meio do caminho, eu disse assim, meu celular tá descarregando, me empresta seu carregador, fulana. Ela disse, então, mas meu celular não é igual ao seu. Fulano, você tem um carregador? Não. Aí eu peguei o carregador dela e pluguei no meu celular. Aí ela olhou pra mim assim e disse, como é que você tem um celular desse? Eu disse, comprei. Nossa, velho. Como é que eu... E ela era... Essas pessoas vivem aonde? Tipo, em que ano? O Caco no Twitter é a Paquita Preta e eu chamava essa minha chefe de Paquita Gratidão, porque ela vivia falando sobre coisas de gratidão, gratiluz, energia nas redes sociais dela, e era uma pessoa horrorosa dessa, entendeu? Era péssimo, mano. As pessoas que eu trabalhei. É muito engraçado a relação que as pessoas fazem com, tipo, poder de compra e pessoas pretas e trabalho versus pessoas pretas. Porque a gente nunca tá na margem certa ou no espaço certo pra tá fazendo o que a gente faz. A gente parece... a sensação que colocam pra gente é sempre a inadequação, sabe? Do você está aqui por um desvio da matriz. Não pense que isso é o que você tinha que estar aqui. Alguma coisa aconteceu, você veio parar aqui. E isso vem muito de reforço, sabe? Do tipo, achar que, é assim mesmo, é esse o lugar, funciona desse jeito. Então é por isso que não tem acesso, não tem informação.
informação e cai muito na vala do senso comum o tempo todo. É muito bizarro você chegar pra palestrar num lugar e as pessoas ficarem te olhando com uma cara do tipo, tá, o que você veio fazer aqui? É o famoso, você não pode fazer um check-in no Santa Luzia aqui. Nossa! Assim, Gente, é um mercado, calma, menos emoção. É muito louco, assim, é do tipo, e frequentar mercado, espera de plano de saúde, tá em lugares assim, do tipo, você sendo uma pessoa preta, você é questionado o tempo todo. Eu imagino que pôr isso em xeque com o fato de você ser faxineira e ter, né, tipo, a dimensão do seu trabalho ocupar tantas frentes que não só a tradicional preconceituosa, né, que a gente conhece, que deve ser muito foda ter que fazer essa quebra de espaço o tempo todo. E o interessante é que eu me sinto parte desses lugares com muita tranquilidade, porque eu cresci num contexto de classe média. Sim. Então, eu não me sinto estranha quando eu vou no mercado dos Jardins, eu não me sinto estranha quando eu ando em Higienópolis, porque eu cresci ali. É o lugar, eu até brinco, às vezes, eu estou em algum lugar e falo, eu caí de bicicleta aqui. Porque eu era criança e morava aqui. Ok. Então, quando eu vou... Meu marido tem um estúdio em Pinheiros. Então, eu geralmente encontro ele, e a gente sai do trabalho e é tarde, e a gente come por ali. É cada check-in que eu faço que as pessoas falam, por que você come num lugar desses? É porque eu tô com fome, porque eu tô ali do lado. E porque eu posso pagar. E porque eu posso pagar. Então, é muito louco isso. As pessoas, elas questionam o porquê. Agora, sei lá, se você é branco e você trabalha com qualquer outra coisa, já aconteceu de uma agência me chamar para ser social media e ganhar R$4.000. Aí eu comecei a rir, eu falei, desculpa, eu não deixaria de fazer faxina para ganhar 4 mil, porque eu ganho 4 mil fazendo faxina, ou mais, de acordo com a minha vontade de trabalhar. E eu tenho vida própria. Se eu trabalhar numa agência, eu não vou ter vida própria. Sim. A cara das pessoas... Ela negou. Porque é um ultraje. Como assim? Como ela prefere ser faxineira do que trabalhar com a gente? Falei, não, cara, eu posso almoçar com os meus filhos e sair depois. Isso é muito ego de publicitário que acha que tem a melhor e mais glamourosa eu já imagino profissão até do os mundo. comentários que foram feitos. Sim, assim, tipo, quando eu saí... Por isso que tá na merda, por isso que não sai da mas aonde você se vê daqui a 10 anos? Fazendo faxina. Fazendo o que eu faço, foda-se. Você acha que o mundo tem que ser publicitário? Você vai vender coisa pra quem? Na atual conjuntura, fazer muitas faxinas tá valendo muito mais do que trabalhar em agência. Aquele meu comentário de otaku, mas sabe quando a pessoa fica toda branca, fica só o contorno? Foi assim, a mesa foi isso, assim, todo mundo ficou exatamente só o momento otaku, ficou todo mundo transparente, assim, e eu olhando pra eles, tipo... Não quero. É isso. Eu falei, não quero isso pra mim. Então, eles pensaram muito, tipo, como que ela tá esnobando a oportunidade? Imagina chegar pra pessoa e falar, sou social media numa agência. Nossa, que foda, bela bosta. Nossa, gente. Bela bosta. Ainda bem que nossa audiência... Só não faltam... né? As pessoas que são da nossa audiência não são deslumbradas, né, gente? Não sejam deslumbradas, tá? Se você vê uma vaga que tá lá oferecendo Spotify, amigo, Spotify custa R$19,90, tá? Eu acho essas vagas. Senha do Netflix. Inclusive, vamos guardar. Cerveja também, oferecendo cerveja em happy hour. No episódio da semana que vem, a gente vai... Espaço pra fazer uma pipoca. Eu já vi o benefício, a parede preta pra você poder desenhar. Estamos no jardim de infância, claro. Meu amor, eu abro o Paint no computador. Semana que vem a gente vai expor essas vagas. Todas. Essas que ficam prometendo um espaço... confortável. Amor, conforto. Eu prefiro a minha casa. Não, e assim, você acha que você tá fazendo muito por mim, me dando uma cadeira pra sentar? Você quer que eu trabalhe em pé? Pelo amor de Deus. E uma coisa, aproveitando agora, né, porque a gente sabe, né, a gente ouviu bastante dessa história, e um guia pra quem tá se fudendo na vida nesse presente momento, e do que você acha importante passar adiante em termos de conhecimento de uma empreendedora pra quem tá se fudendo e quer, né, começar a organizar a vida de uma outra maneira, por exemplo. É muito engraçado, eu fico pensando em que momento eu virei essa pessoa, mas, gente, é muito importante estudar. É muito bizarro eu virar a pessoa que fala isso, porque eu detestava muito a ideia de continuar estudando. Falei, porra, já tô velha, né? Quase 40 anos nas costas. Porém, à medida em que eu vou, quanto mais eu vou estudando o meio que eu tô atuando, mais eu vou conseguindo entender e achar o lugar certo para poder dedicar meus esforços. E isso tanto para a produção de conteúdo quanto para a empresa em si, do Faxina Boa. E, cara, o principal é
Tá com medo? Vai com medo, porque é muito assustador. Criar um negócio, botar os seus esforços ali. Tem muito mês que você não sabe se vai bater todas as contas. Geralmente não vai. Então, é assim mesmo que funciona. Quando você tá no desespero, é porque tá indo dando tudo no certo. caminho, tá tudo no caminho normal. Mas é uma coisa assim, você tem que ter o foco no que você quer e se esforçar para isso. Mas é muito engraçado porque não é fácil e confortável como todo mundo pensa que é. Só bonito, não é porque você tem um CNPJ e fala, sou empresário. Não é bem isso, não. E não é do dia pra noite, né? Também. As coisas Isso não... acontece muito. Eu pensei, meu Deus, as coisas não dão certo. Nossa, já deu o que tinha que dar, eu vou desistir, comprar o jornal amarelinho. Não, cara, tem só 2 anos, calma, ainda tem coisa pra acontecer. Sim. Então tem isso também, não pode ter pressa pra ver um resultado rápido. A única coisa que tem resultado rápido é miojo. Aí mesmo assim nem fica bom. Nem é garantia de que tá Às gostando. vezes a gente queima, às vezes ele fica com gosto, às vezes tá vencido e você tá lá comendo, enfim. Né? A minha mãe, teve uma época que a gente passou fome também, tipo, pesado, assim. Minha mãe largou o emprego por causa do meu pai, porque meu pai pediu e tal. Não queria que mulher trabalhasse pra ficar cuidando do filho. A minha mãe, com 35 anos, largou a carreira dela pra cuidar de mim. E, na verdade, meu pai nem era casado com a minha mãe, né? Nunca assumiu ela. Ai, que gostoso. Pediu isso e não fazia porra nenhuma. Que legal. Aí, a gente acabou mudando pro Nordeste por causa da eu tive bronquite. A minha mãe tinha parente lá. E a gente morou no interior da Bahia, um lugar chamado Rio Real. E a gente passou fome real mesmo, assim. Rio Real. Só agora que eu percebi que eu falei real. A gente passou fome... Tipo, eu almoçava cream cracker, sabe? Cream cracker... Não, é bolacha de água e sal. Cream cracker é chique, né? Tipo, passando fome comendo comida americana. Comendo bolacha de água e sal... Assim, por 1 ano. E eu lembro acho que o primeiro momento, assim, que a virada, assim, do que era empreendedorismo na minha cabeça e o que podia acontecer foi quando eu tinha uma coleção de fitas do Estadão. Sei que, acho que só fita cassete, gente. Vocês que são novinhos provavelmente não tiveram contato com isso. Mas eram fitas cassete de desenhos desenhos clássicos, assim, tipo Homem-Aranha. Só que era uma versão mais básica do Estadão. E aí a gente começou a alugar os filmes na escola. Porque eu tinha essas coleções e era vendido era entregue só em São Paulo. E como a gente morava lá no interior do Nordeste, não tinha aquelas fitas lá. Então eram versões diferentes, assim, dos desenhos. E a gente começou a alugar essas fitas para as pessoas do meu colégio. Então, tipo, eu lembro mais da humilhação, sabe? Do que dessa chave de, tipo, dessa ideia que minha mãe teve. Que era literalmente para colocar comida, porque senão a gente não ia conseguir comer nada, porque meu pai, ele... O ego masculino, né? Minha mãe mudou pro Nordeste, aí meu pai ficou chateado. E o que ele fez? Parou de mandar dinheiro pra minha mãe, e aí o filho dele simplesmente parou de comer. Basicamente foi isso que aconteceu. E aí, o jeito que minha mãe arranjou de fazer isso foi alugando, né? As fitas cassetes. E hoje a sensação, tipo, que eu lembro mais é da humilhação, assim, de, sei lá, sabe, você ter que ir na sua escola. Literalmente perguntar para os seus amigos se eles querem alugar coisas da sua casa. Então, para uma criança que tá chegando na puberdade, isso era meio esquisito. Como que é esse sentimento, tipo... Existiu em você, na hora que você virou a chave, que você falou assim, vou fazer faxina. Teve esse momento de, tipo, se sentir... sei lá, menor? Sim, porque provavelmente, né? Porque, enfim... Os meus amigos próximos... Bom, boa parte deles não moram mais no Brasil. A galera terminou... E assim, no meu último ano do ensino médio, eu fiquei grávida. Então, além de tudo, eu já tinha... A minha filha, então, não fiz faculdade porque eu tinha que cuidar da minha filha. E, enquanto isso, eu vi todos os meus amigos fazerem boas faculdades, aprenderem outras línguas e irem morar em outros países. E os que ficaram aqui... Puta, tem cargos altíssimos na IBM, no Google, em grandes empresas. E eu pensava, falei, cara, que saco que eu não tive a mesma
por caminhos que eu tomei na vida, eu não tive a mesma trilha que eles. E eu me preocupei um pouco em como apresentar isso para as pessoas. Mas é aquilo que eu falei, eu precisava fazer por mim algo que ninguém ia fazer. Desculpa, meus amigos podem ganhar 30 pau por mês trabalhando na IBM, eles não vão colocar comida na minha mesa. Então, quando eu comecei a fazer e ver o resultado daquilo, é muito louco. Porque hoje eu posso fazer tudo o que eu quiser. Esses dias eu brinquei, tudo que tem dentro da minha casa foi doado ou foi dado de presente por alguém que segue a minha página ou que já contratou uma faxina. Assim, meu sofá da Tokstok reclinável. É lindo, assim. Eu saio pra trabalhar, eu sinto saudade dele. Eu acho que é a coisa mais legal que eu já ganhei na vida. E uma cliente me deu... Uma seguidora da página me deu um freezer. Eu nunca tinha tido um freezer. E eu olhava pra ele e falava, caralho, como enche depois dessa porra? Não tem dinheiro. E às vezes hoje, depois desse tempo, um dia desses eu fiz um post no meu Facebook, no meu pessoal. Eu falei... Gente, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas eu comprei tanta coisa que não cabe na minha geladeira. Drop the mic. Ah, meu Deus. Então, é isso, assim, se em algum momento eu já tive receio de fazer o que eu faço, acabou completamente. E não ia trazer a vergonha ou o medo, não ia trazer a comida pra dentro de casa. É porque geralmente o que sempre para a gente é esse medo, essa vergonha, né? Por exemplo, o POC de cultura, por exemplo. Acho que no começo existia uma tensão de cada um aqui, assim, tipo... Será que vai virar? Será que a gente... O que a gente vai expor? Será que vai ter pauta? E aí era sempre um medo que dava, tipo... Puxando a gente, assim, tipo... Será? Sou eu com o medo do YouTube. Até hoje, não, meu Deus, eu lembro que eu comentei com um amigo, eu falei, minha cara é torta, minha voz é horrível, ninguém vai assistir. Que nada, você é mó gata. Você é gata pra caralho. Eu falei, cara, ninguém vai assistir essa merda. Na hora que você falou sua idade, eu falei assim... Gente, é o famoso caso, vocês que não estão vendo, é o famoso caso do Black Don't Crack. Que assim, tá belíssima a pessoa, não parece nem um pouco ter a idade que tem. E segue belíssima, dando uma aula pra gente do que, né? Sim. Do que é viver aí. Eu acho que é um momento, assim, de quem tá ouvindo e tá, sei lá, pensando em ou criar conteúdo, ou montar ser empreendedor, ou... Da vida é um projeto, né? Muita gente pergunta pra gente como é que vocês fazem o POC de Cultura, qual o equipamento que vocês usam, como é que vocês começaram. E assim, gente, a gente começou gravando no celular do Fi. O José edita até hoje, né? E edita super bem. Então, todas as edições que vocês veem aí é o José que faz, né? Perfeito. É nós que faz. Aprendeu na raça, né, José? Sim. Pode falar mais sobre isso. Você quer falar? Fala aí sobre isso, sobre a edição. Na verdade, eu sempre gostei de mexer nesses programas, etc. Eu sou muito curioso. E a maioria das coisas que eu sei, eu aprendi na raça real e eu edito, tipo... Ele faz um monte de vídeo com meme. tutoriais do YouTube. Vocês viram o meme daquela música do... Da Lady Gaga. Da Lady Gaga com Bradley Cooper? Sim. Qual que é a música? Na vida Na vida pode pode existir existir milhares. esse é o nome da música. Foi o José que fez, se você viu aí Amor de rodando. verdade, Foi o José que fez. Eu passei. Viralizou. E é tudo Aí na meu raça. amigo que é do saquinho de lixo viu, que eu tenho um amigo que é do saquinho. Vamos fazer um episódio com o saquinho de lixo. Pelo amor de Deus! Vamos fazer um episódio com o saquinho de lixo. E tá convidado, viu, Rodrigo? Tá convidado. Aí, saquinho de lixo viu e disse, me manda! Aí eu mandei, depois tava todo mundo na internet. Não, a Fernanda Paes Leme repostou essa... Então, Mas tipo, o José, ele é essa pessoa que vai e mexe Faz os nas memes, coisas. E é isso, a gente começou literalmente gravando. Eu já contei essa história umas 200 vezes. Em todo post que eu faço com alguma conquista do POC. É porque realmente a gente começou, tipo... Gravando no chão do quarto de casa, com um microfone de câmera no meu celular. A gente pegou um banco de madeira da minha casa, tem um banco de madeira pra mesa. A gente colocou no meio, aí sentou cada um num canto. E toda hora que a gente ia falar, a gente se aproximava do... Era uma dor nas costas. Deu uma dor nas menina. costas, foi calor, porque era no chão, aí em cima de edredom, né? Sim. E eu acho que a grande barreira que as pessoas, tipo... Muita boa ideia é sabotada por medo, vergonha. Vergonha principalmente, né? Tipo, Olha, o que se as eu te pessoas vão contar- achar? O que elas vão pensar quando eu tiver... Não, cara, eu acho que... Se eu te contar como eu comecei a produzir, então, eu tinha um celular super simples. Eu vendi esse celular para comprar comida.
E aí fiz um post falando, beijos, tchau, não tenho mais como entrar na internet. E aí um amigo meu falou, cara, eu adoro as merdas que você posta, pelo amor de Deus, passa aqui em casa e pega um. Eu tenho um celular que ninguém usa. E aí cheguei na casa dele, até morri de rir, que era um iPhone, e eu falei, mano, nem chegou isso na favela onde eu moro. E aí ele me deu, era antigo, um 4S. E aí eu tinha este celular sem crédito para usar o 3G. Então, eu produzia os textos do Facebook e do Faxina Boa no trem. Depois chegava no Wi-Fi da padaria da esquina da minha casa, postava, ia dormir. No outro dia, eu usava o Wi-Fi da cliente, respondia os comentários. E isso todos os dias. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Até que eu comprei um celular bom. O celular caiu na água fazendo uma faxina. Poxa, destino. E aí uma outra cliente me deu o celular que eu uso hoje, que é o celular da Discordia, que todo mundo odeia e fala como é que a faxineira tem isso. Pois é, mas acontece assim e se eu tivesse pensado, mas eu não tenho como fazer, cara, eu tinha o celular e o Wi-Fi da padaria, então eu tinha como fazer. O conteúdo em si era mais importante do que a forma que eu estava utilizando. Sim, com certeza. Então é isso, se você tem um celular, se você tem um mínimo para você produzir, você acredita no seu conteúdo, vai lá e faz. Apostem nas suas ideias e também apostem nas ideias das pessoas que vocês conhecem, que vocês gostam. Deem incentivo, deem base para essas pessoas também, porque é muito importante a gente se ajudar. Então, a gente do POC aqui também, a gente teve ajuda de muito amigo que ajudou a divulgar no começo. E que torce pela gente. Que torce pela gente, e que ouve a gente até hoje. Ou, tipo, muitos amigos ainda ouvem a gente recebe mensagem e tal. Então, tipo, isso faz toda a diferença. Então, assim, seja um suporte também para as pessoas que estão criando conteúdo ou que estão começando qualquer coisa do seu lado, sabe? Acho que a gente precisa se ajudar, assim. Eu fico, tipo, imaginando, se a Verônica não existisse, a Verônica do Faxina Boa não existisse, o que seria das nossas vidas hoje? Porque hoje eu estou saindo aqui inspiradíssimo. E eu acho que todos vocês aí também estão. Acho que, pra mim, o que fica mais, assim, de tudo que a Verônica disse é muito o lance de não importa o quão rápido ou lento isso for, não pare, sabe? A gente tem a tendência de se auto-sabotar, principalmente quando é pra investir em algo que a gente acredita, né? Porque a gente acha que nunca é bom o bastante, nunca tá pronto o bastante, nunca foi feito da melhor maneira. Mas eu acho que quando a gente põe o esforço e acredita que isso é um caminho a ser seguido, que esse caminho não necessariamente vai estar sempre do mesmo jeito, já é um incentivo para você ir pensando cada vez mais à frente. E para uma coisa também para você, como você começou a entender que você precisava planejar um futuro a partir disso? Eu me lembro que, com relação ao trabalho da faxina, eu me lembro que quando eu conheci uma senhora que a mão dela não fecha mais e ela faz faxina há 35 anos, que, cara, é quase o tempo que eu tenho de vida, eu pensei, eu preciso pensar em algo porque eu não quero chegar numa fase da vida em que o meu corpo não funcione mais por conta do meu trabalho. Então, eu tento focar muito os meus esforços para que eu não precise trabalhar como ela, chegando aos 65 anos de idade, fazendo faxina. E é muito louco, porque eu não sei exatamente o que é para fazer para não chegar a isso, mas hoje eu tenho a total noção de que eu preciso planejar algo para dar continuidade aos meus projetos como pessoa. Sim. E é um trabalho que eu li um estudo recentemente de que os produtos de limpeza eles diminuem a expectativa de vida das pessoas mais do que o cigarro. Então, acho que 10 anos, a cada 2 anos fazendo faxina, você diminui quase 10 da sua expectativa de vida. Então, hoje eu já tenho diminuição da capacidade pulmonar. Então, se eu respiro muito fundo, é horrível, eu não consigo respirar bem. E eu tenho 2 anos trabalhando com isso. Então, é claro que eu não tenho a pretensão de fazer isso por mais 5. Sim, porque eu tenho certeza de que o meu corpo não vai aguentar. Então, eu tenho todo o planejamento para que... Eu tenho toda a esperança de que eu consiga me planejar para poder parar num futuro próximo.
Sim, eu acho que isso também fica de incentivo também para quem tá pensando em planejar e tá desenvolvendo todo o trabalho agora, entender que você tem que pensar assim no começo, no meio do desenvolvimento do trabalho e também no que você pretende fazer daqui para frente. É onde acho você quer chegar, né? Exato. Sim. Eu acho que a gente fica muito motivado pela empolgação, até mesmo pelos possíveis resultados, mas a gente tem que pensar também a longo prazo sobre o que pode fazer. Eu sei que eu quero ser a Oprah, não sei como eu vou chegar lá. Você vai chegar. A Oprah da faxina. A gente tá chegando ao fim do episódio. A gente geralmente dá as dicas pro pessoal, tipo... O residual do programa, a gente dá um recado Se chama final. Dica das POCs. Não vou tirar o Dica das POCs, menina. Tá. É o residual do programa. O que, tipo tá. assim... A moral da história. Só que eu acho que ninguém melhor do que fazer isso pra fazer isso do que você. Então, pras pessoas que... Sei lá. Considerações inspire. finais que você, né, Inspire gostaria as de passar para pessoas. todo mundo. Eu acho que eu, pelo menos, eu precisei ver o pior lado da vida para chegar no meu melhor lado da vida. Então, eu acho que todo mundo, por agora, tá passando por alguma coisa, independente do que seja, a galera que está desiludida com a situação do país, com a situação econômica, com o seu trampo, com um boy lixo, todo mundo tem esse momento da vida. Então, independente do que seja que está te deixando mal, você pode ter certeza de que isso vai te impulsionar a fazer alguma coisa boa por você mesmo. Mas desde que isso venha de você e desde que você saiba muito bem direcionar tudo o que está te acontecendo para transformar numa coisa boa. E se eu tenho uma dica para as pessoas agora é cuidado com o patinete elétrico. eu tô com o braço engessado, gente. Cuidado. Perfeita. Então vamos pra Dica das POCs. A gente vai pra Dica das POCs agora. Vamos lá. Quem então quer a gente começar vai a Dica pra... das POCs? vamos lá. Quem vai Bom, começar? como comecei esse episódio, vamos começar com a Dica das POCs, então, vai. Eu gosto muito dessa pessoa, é uma artista que eu consumo bastante, é uma pessoa com quem eu já tive a experiência de passar um tempo com ela e ver o trabalho de perto, seja em shows, sendo pessoa e tudo mais. E é alguém que me emociona muito toda vez que ela faz alguma coisa, porque tem muita força. É a Tássia Reis. Ela lançou uma música chamada Shonda, que eu acredito que seja influência total a Shonda Rhimes, possivelmente, mas eu acho que só o fato de ter uma mulher preta no rap falando sobre a realidade de outras mulheres pretas e mencionando outras mulheres pretas é um motivo muito bom pra gente correr atrás e ouvir. E é produto nacional, então vale muito a gente destacar isso, mulher preta no rap fazendo coisa foda. É isso. Eu vou agora. Eu acho que assim... Eu nem vou... Eu ia indicar Homecoming, mas, né... Quem sou eu pra indicar Beyoncé, gente? Né? Aposto que todo mundo que tá ouvindo a gente... Pelo amor de Deus, Homecoming. Eu acho que Homecoming é de todo mundo, né? Se você é branco e não entendeu, veja de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Meu, acho que só o Hilário que não, né? Que indica... Vixe, nem vou assistir. Tô brincando, lá louca. Vou assistir sim. Eu nem vou... Eu acho que fica aí a dica dos 5 da mesa e de provavelmente todos os participantes que passaram pelo Pocket de Cultura. Homecoming. Tem muito... deixa eu aproveitar só pra fazer um parênteses nisso. Tudo que a gente tá falando sobre a questão de dar voz pra mulheres pretas, colocar mulheres pretas no topo, reescrever as narrativas que a gente tá cansado de ver no mercado, no mundo, e trazer inspiração pra novas gerações, principalmente pra geração preta que é morta todos os dias. Tudo isso que corrobora para que a gente tenha uma realidade preta, infelizmente, ainda negativa no país e no mundo. Através do documentário da Beyoncé, ela usa a arte para exemplificar tudo isso. Então, assim, para entender um pouco da desigualdade, da questão racial, de representatividade e tudo o que envolve a comunidade negra, eu acho que é fundamental você assistir Homecoming e assistir prestando atenção, não só no fato do show, que é perfeito, mas nas falas que são colocadas entre o filme, né? Que eu acho que isso tudo ajuda a dar uma dimensão melhor de entendimento. Isso. Então a minha dica vai ser um filme da Netflix, que é com a mina que faz Jane the Virgin. Gina Rodrigues. É um filmezinho bem bobinho, bem gostosinho, que é uma comédiazinha romântica, mas ela é meio ressignificada e tal. Então, Millennial. Tipo, ela tem um viés, assim, até meio progressista, assim. Então, tipo... o que eu gosto muito desse filme é que existem... Primeiro que é uma mina latina fazendo um filme de comédia romântica. Já não é uma atriz branca loira do olho azul e que já é hypada. Então, e aí tem
É todo centrado na vida das mulheres. Uma das mulheres é lésbica. Uma negra lésbica. Uma negra lésbica. E ela... A história dela é contada de uma maneira muito... Não existe o lado sofredor da mulher lésbica, da pessoa LGBT. É só a vida dela que é contada em paralelo à da protagonista. E, tipo, é uma história que tá ali, sabe? Então você não sente, tipo... Você tá assistindo... É tipo Love, Simon. A personagem menos interessante é a mina branca, que sempre faz esse papel de mina branca em todos os filmes. E a história dela, pra mim, até deveria ganhar um spin-off do... Porque é muito tão... acho que é mais interessante do que da própria Gina Rodrigues e tal. Então é um filmezinho, assim, bem gostosinho pra assistir e tal. E eu vou indicar, eu já indiquei outra vez, mas é que eu tô numa semana muito viciado nela. Pra quem acha que é Madonna, não é Madonna não, tá? Foi por pouco, Foi por pouco. Foi por Não vou pouco. indicar dessa vez, porque acho que não vale. A Rosalía, de novo, ouçam a Rosalía, ela, tipo, é uma cantora latina que ela faz música latina, tipo, raiz mesmo. Então, assim, ela tem toda a pegada que tá na moda agora, moderna, só que a música dela tem muito das raízes da música latina mesmo, da música espanhola. Então, você vai encontrar, tipo, vai entender muito o contexto da música latina, ouvindo. Então, ouçam tudo dela. Ouçam El Mal Querer, que é o CD. E ouçam os featurings com o James Blake, o J Balvin. Essa menina é muito foda. É isso. Quem vai agora? Verônica? Eu tô viciadíssima em uma banda. Eu curto umas coisas mais pro metal, né? E é uma banda que tocou no Lollapalooza agora. Como ela não é conhecida ainda, ela foi a primeira banda, cara. Eu cheguei na sexta-feira, meio-dia no Lollapalooza. Então foi um dia puxadíssimo para ver a primeira banda gringa. Ela se chama Fever 333 e ela é exatamente o filho que nasceu do cruzamento entre o Linkin Park e o Rage Against the Machine. Meu Deus do céu, ela deu muito certo, então. Maravilhosa essa banda. Então, são 3 caras, não tem baixo, é a bateria, a guitarra e o vocal. Eles são completamente malucos. O cara subiu na estrutura, no topo do palco da estrutura e jogou a guitarra dele de lá de cima. Foi uma loucura. Os seguranças adoraram ele. E é uma banda maravilhosa porque eles abordam temas... É um cara latino, um norte-americano... branco médio e um cara negro. Então, são Sempre 3 tem um caras branco totalmente... desconstruído. É um alguém especial hétero. Exatamente. É igualzinho, a mesma estrutura. Com branco desconstruído. É maravilhoso, assim, e... É uma banda que eu não consigo parar de ouvir, ainda tô emocionadíssima de ter ido. Eu fiquei lá na grade berrando que nem uma louca. E é uma banda que eu não consigo parar de ouvir. E só pra não deixar de dar uma força pra galera daqui... Não sei se vocês conhecem uma cantora chamada Gel. Sim, conheço. Sim, já Gente, ouvi. escutem a Gel é maravilhosa. Meu marido toca bateria na banda dela. Maravilhoso. Vai, quem vai agora? Quem quer? José ou eu? José. Pode ir. Você quer que A gente vai na ordem do... Tá bom, ok. Eu vou dar dica de um blog. Olha, será que as pessoas ainda acessam blogs hoje em dia? Eu, pelo menos, acesso. Esse blog é um blog de um amigo meu, se chama La Dolce Vita, que é do Miguel Andrade. Esse blog existe desde 2002, ininterruptamente, desde 2002 publicando. E os assuntos que ele trata são, geralmente, o mundo do cinema, mas o cinema clássico. Então, você vai ver muita Hollywood clássica, muito filme da Era de Ouro, dos estúdios, muitos bastidores dessa época, fotos que só o Miguel tem, também bastidores da televisão dos anos 70, 80, 90, histórias super engraçadas, e agora ele desdobrou o blog para canal no YouTube também. Então você consegue... Ele faz um apanhado nos vídeos dele, a edição é muito bonita, muito legal. Tô aqui para indicar e fortalecer os amigos, como estavam dizendo, e o blog é maravilhoso. Tem uma página no Facebook também, que é maravilhosa, que ele posta coisas só lá. E, tipo, aqueles artistas que aparecem na parte dos mortos do Oscar, sabe? Que ninguém sabe, que só o Rubens Evaldo fica se gabando. Por exemplo, ele posta exatamente o dia que a pessoa tá morrendo e aí conta o filme que a pessoa participou e etc e tal. É muito maravilhoso o blog dele. Sou fã declarado. Ele é super meu amigo, mora em Santos. Um beijo, Miguel. É isso. Acessem.
José. Eu vou indicar uma coisa que eu não lembro se a gente já indicou por aqui, que é o Fado Bicha, que é um cantor português e ele adapta fado com tema LGBT. E ele Gente, que lançou tudo. um clipe barra música que é o Namorico do André, que é muito legal. Muito foda a produção. Ou se acostumem com fado, porque Madonna vai trazer fado no novo CD. E vocês vão precisar se Vocês vão acostumar ter que com fado, engolir que é o um pouco fado. difícil de digerir. Verônica, cara, Foi sério, Incrível, muito obrigado. muito, Ai, eu muito, muito amei. obrigado. Você. Obrigável, eu falei obrigado. Muito obrigado. Obrigável. Você é maravilhosa, você é incrível. Com certeza uma das pessoas mais inspiradoras que passou aqui no POC. Posso nem fazer um coraçãozinho. Ela tá Você fazendo falou coração. inspiradoras ou piradonas? Eu vi, tipo, Eu- muito eu- piradona. Tá aqui- Mas piradona tá aqui só- também, piradona tá aqui só, também. tá aqui só os Também. dentições lá, Tá né? aqui, hoje tá difícil, essa Hoje tá dicção tá difícil. difícil. Mas obrigado mesmo, sério, foi incrível, foi muito bom. E, gente, deixem o seu contato. Como é que a gente te acha? É verdade. Eu tô felizona porque eu cheguei ontem aos 5.000 seguidores no Insta. Então sigam o Insta, @Faxina Boa. Tem a página Faxina Boa no Facebook. O Twitter só tem tranqueira, mas também é Faxina Boa. E pra galera que quer efetivamente contratar uma faxina, geralmente a galera pede pelo WhatsApp, que é o 98274-8965. Repetindo. 98274-8965. E, por favor, abordagens decentes, com muito Sim. carinho, Pelo muito amor de respeito, Deus. porque ela está trabalhando. E um recado pras POCs aí que tem empregadas ou que contratam diaristas e tal. Sejam respeitosos, sejam humanos, não sejam babacas. E é isso. Cara, não seja babaca, é uma regra pra tudo, né? Exato. No Por geral, favor, é. seja babaca pra tudo. Gente, tem uma surpresa que nós vamos divulgar esta semana. É verdade. Que se chama Dia das POCs. Vocês vão saber tudo essa semana. Fiquem de Vai olho acontecer. no nosso Instagram, porque isso vai ser babado e vocês vão gostar muito, tenho Vai certeza. ser babado, meninas. Tá bom? Vai ser babado. É isso. Um beijo, pessoal. Até semana que Beijo. vem. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Beijo, Tchau. Verônica.